Capítulo 1 da primeira parte de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Capítulo 1 da primeira parte. A lição de violão. Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo às vezes e sempre o pão da padaria francesa. Não gastava nesses passos nem mesmo uma hora, de forma que às 3h40, por aí assim, tomava o bonde sem erro de 1 minuto. Ia pisar a soleira da porta de sua casa numa rua afastada de São Januário, bem exatamente às 4h15, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. A vizinhança já lhe conhecia os hábitos, e tanto que, na casa do capitão Cláudio, onde era costume jantar-se aí pelas 4h30, logo que o viam passar, a dona gritava à criada: Alice, olha que horas são! O Major Quaresma já passou. E era assim todos os dias, há quase 30 anos. Vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos além do seu ordenado, o Major Quaresma podia levar um trem de vida superior aos seus recursos burocráticos, gozando por parte da vizinhança da consideração e respeito de homem abastado. Não recebia ninguém, vivia num isolamento monacal, embora fosse cortês com os vizinhos que o julgavam esquisito e misântropo. Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos, e a única desafeição que merecera fora do doutor Segadas, um clínico afamado no lugar, que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Se não era formado, para quê? Pedantismo! O subsecretário não mostrava os livros a ninguém, mas acontecia que, quando se abriam as janelas da sala de sua livraria, da rua poder-se-iam ver as estantes pejadas de cima a baixo. Eram esses os seus hábitos. Ultimamente, porém, mudaram um pouco, e isso provocava comentários no bairro. Além do compadre e da filha, as únicas pessoas que o visitavam até então nos últimos dias, era visto entrar em sua casa 3 vezes por semana e em dias certos, um senhor baixo, magro, pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo pela primeira vez o caso intrigou a vizinhança. Um violão em casa tão respeitável, que seria? E na mesma tarde, uma das mais lindas vizinhas do major convidou uma amiga, e ambas levaram um tempo perdido de cá para lá, a palmilhar o passeio, esticando a cabeça quando passavam diante da janela aberta do esquisito subsecretário. Não foi inútil a espionagem. Sentado no sofá, tendo ao lado o tal sujeito, empunhando o pinho na posição de tocar, o major atentamente ouvia. Olhe, major, assim. E as cordas vibravam vagarosamente a nota ferida. Em seguida, o mestre aduzia: é ré. Aprendeu? Mas não foi preciso pôr na carta. A vizinhança concluiu logo que o major aprendia a tocar violão. Mas que coisa! Um homem tão sério metido nessas malandragens. Uma tarde de sol, sol de março, forte e implacável, aí pelas cercanias das 4 horas, as janelas de uma erma rua de São Januário povoaram-se rápida e repentinamente de um e de outro lado. Até da casa do general vieram moças à janela. Que era? Um batalhão? Um incêndio? Nada disto. O Major Quaresma, de cabeça baixa, com pequenos passos de boi de carro, subia a rua, tendo debaixo do braço um violão impúdico. É verdade que a guitarra vinha decentemente embrulhada em papel, mas o vestuário não lhe escondia inteiramente as formas. À vista de tão escandaloso fato, a consideração e o respeito que o Major Policarpo Quaresma merecia nos arredores de sua casa diminuíram um pouco. Estava perdido, maluco, diziam. Ele, porém, continuou serenamente nos seus estudos, mesmo porque não percebeu essa diminuição. Quaresma era um homem pequeno, magro, que usava pince-nez, olhava sempre baixo, mas, quando fixava alguém ou alguma coisa, os seus olhos tomavam, por detrás das lentes, um forte brilho de penetração, e era como se ele quisesse ir à alma da pessoa ou da coisa que fixava. Contudo, sempre os trazia baixos, como se guiasse pela ponta do cavanhaque que lhe enfeitava o queixo. Vestia-se sempre de fraque, preto, azul, ou de cinza, de pano listrado, mas sempre de fraque, e era raro que não se cobrisse com uma cartola de abas curtas e muito alta,
feita segundo um figurino antigo de que ele sabia com precisão a época. Quando entrou em casa naquele dia, foi a irmã quem lhe abriu a porta perguntando: Janta já? Ainda não. Espere um pouco, Ricardo, que vem jantar hoje conosco. Policarpo, você precisa tomar juízo. Um homem de idade, com posição, respeitável como você é, andar metido com esse seresteiro, um quase capadócio, não é bonito. O major descansou o chapéu de sol, um antigo chapéu de sol com a haste inteiramente de madeira e um cabo de volta incrustado de pequenos losangos de madrepérola, e respondeu: Mas você está muito enganada, mana. É preconceito supor-se que todo homem que toca violão é um desclassificado. A modinha é a mais genuína expressão da poesia nacional, e o violão é o instrumento que ela pede. Nós é que temos abandonado o gênero, mas ele já esteve em honra, em Lisboa, no século passado, com Padre Caldas, que teve um auditório de fidalgas. Beckford, um inglês notável, muito o elogia. Mas isso foi em outro tempo. Agora... Que tem isso, Adelaide? Convém que nós não deixemos morrer as nossas tradições, os usos genuinamente nacionais. Bem, Policarpo, eu não quero contrariar você. Continue lá com suas manias. O major entrou para um aposento próximo, enquanto sua irmã seguia em direitura ao interior da casa. Quaresma despiu-se, lavou-se, enfiou a roupa de casa, veio para a biblioteca, sentou-se a uma cadeira de balanço, descansando. Estava num aposento vasto, com janelas para uma rua lateral, e todo ele era forrado de estantes de ferro. Havia perto de 10, com 4 prateleiras, fora as pequenas com os livros de maior tomo. Quem examinasse vagarosamente aquela grande coleção de livros havia de espantar-se ao perceber o espírito que presidia sua reunião. Na ficção havia unicamente os autores nacionais ou tidos como tais: o Bento Teixeira, da Prosopopeia, o Gregório de Matos, o Basílio da Gama, o Santa Rita Durão, o José de Alencar todo, o Macedo, o Gonçalves Dias todo, além de muitos outros. Podia-se afiançar que nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 ora lá faltava nas estantes do major. De história do Brasil era farta a messe, os cronistas Gabriel Soares, Gândavo e Rocha Pita, Frei Vicente do Salvador, Armitage, Ares do Casal, Pereira da Silva, Handelmann, Geschichte from Brasilien, Melo Moraes, Capistrano de Abreu, Saury, Van Hagen, além de outros mais raros ou menos famosos. Então, no tocante a viagens e explorações, que riqueza! Lá estavam Hans Staden, o Jean de Lery, o Saint-Hilaire, o Marcius, o Príncipe de Neuwied, o John Moe, o von Eschwege, o Agassiz, Couto de Magalhães, e se encontravam também Darwin, Freycinet, Cook, Bougainville e até o famoso Pigafetta, cronista da viagem de Magalhães. É porque todos esses últimos viajantes tocavam no Brasil, resumida ou amplamente. Além destes, havia livros subsidiários, dicionários, manuais, enciclopédias, compêndios em vários idiomas. Vê-se assim que a sua predileção pela poética de Porto Alegre e Magalhães não lhe vinha de uma irremediável ignorância das línguas literárias da Europa. Ao contrário, o major conhecia bem sofrivelmente francês, inglês e alemão, e se não falava tais idiomas, lia-os e traduzia-os corretamente. A razão tinha que ser encontrada numa disposição particular de seu espírito, no forte sentimento que guiava a sua vida. Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou-o todo inteiro. Não fora um amor comum, palrador e vazio, fora um sentimento sério, grave e absorvente. Nada de ambições políticas ou administrativas. O que Quaresma pensou, ou melhor, o que o patriotismo o fez pensar, foi num conhecimento inteiro do Brasil, levando-o a meditações sobre seus recursos, para depois então apontar os remédios, as medidas progressivas com pleno conhecimento de causa. Não se sabia bem onde nascera, mas não fora de certo em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era antes de tudo brasileiro, não tinha predileção por esta ou por aquela parte de seu país, tanto assim que aquilo que o fazia vibrar de paixão não eram só os pampas do sul, com o seu gado, não era o café de São Paulo, não eram o ouro e os diamantes de Minas, não era a beleza da Guanabara, não era a altura da Paulo Afonso, não era o estro de Gonçalves Dias ou o ímpeto de Andrade Neves, era tudo isso junto, fundido, reunido, sob a bandeira estrelada do Cruzeiro.
Logo, aos 18 anos, quis fazer-se militar, mas a junta de saúde julgou-o incapaz. Desgostou-se, sofreu, mas não maldisse a pátria. O ministério era liberal, ele se fez conservador e continuou mais do que nunca a amar a terra que o viu nascer. Impossibilitado de evoluir-se sob os dourados do exército, procurou a administração e, dos seus ramos, escolheu um militar. Era onde estava bem, no meio de soldados, de canhões, de veteranos, de papelada ensada, de quilos de pólvora, de nomes de fuzis e termos técnicos de artilharia, aspirava diariamente aquele hálito de guerra, de bravura, de vitória, de triunfo, que é bem o hálito da pátria. Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas estudou a pátria. Nas suas riquezas naturais, na sua história, na sua geografia, na sua literatura e na sua política. Quaresma sabia as espécies de minerais, vegetais e animais que o Brasil continha, sabia o valor do ouro, dos diamantes exportados por Minas, as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as nascentes e os cursos de todos os rios. Defendia com azedume e paixão a proeminência do Amazonas sobre todos os demais rios do mundo. Para isso, ia até o crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo, e era com este rival do seu rio que ele mais implicava. Ai de quem o citasse na sua frente! Em geral calmo e delicado, o major ficava agitado e malcriado quando se discutia a extensão do Amazonas em face do Nilo. Havia um ano a esta parte que se dedicava ao Tupi-Guarani. Todas as manhãs, antes que a aurora com seus dedos rosados abrisse caminho ao louro febo, ele se atracava até o almoço com o Montoya, Arte e Diccionário de la Lengua Guarani, o más bien Tupi, e estudava o jargão caboclo com afinco e paixão. Na repartição, os pequenos empregados, amanuenses e escreventes, tendo notícia desse seu estudo do idioma tupiniquim, deram não se sabe por quê em chamá-lo Ubirajara. Certa vez, o escrevente Azevedo, ao assinar o ponto, distraído, sem reparar quem lhe estava às costas, disse em tom chocarreiro: Você já viu que hoje o Ubirajara está tardando? Quaresma, que era considerado no arsenal, a sua idade, a sua ilustração, a modéstia e honestidade de seu viver impunham-no a respeito de todos. Sentindo que a alcunha lhe era dirigida, não perdeu a dignidade, não prorrompeu em doestos e insultos, endireitou-se, concertou o pince-nez, levantou o dedo indicador no ar e respondeu: Senhor Azevedo, não seja leviano. Não queira levar ao ridículo aqueles que trabalham em silêncio para a grandeza e a emancipação da pátria. Nesse dia, o major pouco conversou. Era costume seu, assim pela hora do café, quando os empregados deixavam as bancas, transmitir aos companheiros o fruto de seus estudos, as descobertas que fazia no seu gabinete de trabalho, de riquezas nacionais. Um dia era o petróleo que lera em qualquer parte como sendo encontrado na Bahia. Outra vez era um novo exemplar de árvore de borracha que crescia no Rio Pardo, em Mato Grosso. Outra era um sábio, uma notabilidade, cuja bisavó era brasileira. E quando não tinha descoberta a trazer, entrava pela corografia, contava os cursos dos rios, a sua extensão navegável, os melhoramentos insignificantes de que careciam para se prestarem ao franco percurso da foz às nascentes. Ele amava sobremodo os rios. As montanhas lhe eram indiferentes, pequenas talvez. Os colegas ouviam-no respeitosos e ninguém, a não ser esse tal Azevedo, se animava na sua frente a lhe fazer a menor objeção, a avançar uma pilhéria, um dito. Ao voltar as costas, porém, vingavam-se da cacetada, cobrindo-o de troças. Este Quaresma, que cacete! Pensa que somos meninos de tico-tico. Ai, não tem outra conversa. E desse modo ele ia levando a vida, metade na repartição, sem ser compreendido, e a outra metade em casa, também sem ser compreendido. No dia em que o chamaram de Ubirajara, Quaresma ficou reservado, taciturno, mudo, e só veio a falar porque quando lavavam as mãos num aposento próximo à secretaria e se preparavam para sair, alguém suspirando disse: Ah, meu Deus, quando poderei ir à Europa? O major não se conteve, levantou o olhar, concertou o pince-nez e falou fraternal e persuasivo: Ingrato? Tens uma terra tão bela, tão rica, e queres visitar a dos outros? Eu, se algum dia puder, hei de percorrer a minha de princípio ao fim. O outro objetou-lhe que por aqui só havia febres e mosquitos. O major contestou-lhe com as estatísticas e até provou exuberantemente que o Amazonas tinha um dos melhores climas da terra. Era um clima caluniado pelos viciosos que de lá vinham doentes. Era assim o major Policarpo Quaresma, que acabava de chegar à sua residência às 4h15 da tarde, sem erro de um minuto, como todas as tardes, exceto aos domingos, exatamente ao jeito da aparição de um astro
ou de um eclipse. No mais, era um homem como todos os outros, a não ser aqueles que têm ambições políticas ou de fortuna, porque Quaresma não as tinha no mínimo grau. Sentado na cadeira de balanço, bem ao centro de sua biblioteca, o major abriu um livro e pôs-se a lê-lo à espera do conviva. Era o velho Rocha Pita, o entusiástico e gongórico Rocha Pita da história da América Portuguesa. Quaresma estava lendo aquele famoso período. Em nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno, nem a madrugada mais bela a aurora. O sol, em nenhum outro hemisfério, tem os raios mais dourados. Mas não pôde ir ao fim. Batiam à porta. Foi abri-la em pessoa. Tardei, major? Perguntou o visitante. Não, chegaste à hora. Acabava de entrar em casa do major Quaresma o senhor Ricardo Coração dos Outros, homem célebre pela sua habilidade em cantar modinhas e tocar violão. Em começo, a sua fama estivera limitada a um pequeno subúrbio da cidade, em cujos saraus ele e seu violão figuravam como Paganini e a sua Rebeca em festas de duques. Mas, aos poucos, com o tempo, foi tomando toda a extensão dos subúrbios, crescendo, solidificando-se, até ser considerada como coisa própria a eles. Não se julgue, entretanto, que Ricardo fosse um cantor de modinhas aí qualquer, um capadócio. Não, Ricardo Coração dos Outros era um artista a frequentar e a honrar as melhores famílias do Meier, Piedade e Riachuelo. Rara era a noite em que não recebesse um convite, fosse na casa do tenente Marques, do doutor Bulhões ou do seu Castro. A sua presença era sempre requerida, instada e apreciada. O doutor Bulhões, até, tinha pelo Ricardo uma admiração especial, um delírio, um frenesi, e quando o trovador cantava ficava em êxtase. Gosto muito de canto, dizia o doutor no trem certa vez, mas só duas pessoas me enchem as medidas, o Tamanho e o Ricardo. Esse doutor tinha uma grande reputação nos subúrbios, não como médico, pois que nem óleo de rícino receitava, mas como entendido em legislação telegráfica, por ser chefe da seção da Secretaria dos Telégrafos. Dessa maneira, Ricardo Coração dos Outros gozava da estima geral da alta sociedade suburbana. É uma alta sociedade muito especial e que só é alta nos subúrbios. Compõe-se em geral de funcionários públicos, de pequenos negociantes, de médicos com alguma clínica, de tenentes de diferentes milícias, nata essa que impa pelas ruas esburacadas daquelas distantes regiões, assim como nas festas e nos bailes, com mais força que a burguesia de Petrópolis e Botafogo. Isto é só lá. Nos bailes, nas festas e nas ruas, onde se algum dos seus representantes vê um tipo mais ou menos, olha-o da cabeça aos pés, demoradamente, assim como quem diz: aparece lá em casa que te dou um prato de comida. Porque o orgulho da aristocracia suburbana está em ter todo dia jantar e almoço, muito feijão, muita carne seca, muito ensopado. Aí, julga ela, é que está a pedra de toque da nobreza, da alta linha, da distinção. Fora dos subúrbios, na Rua do Ouvidor, nos teatros, nas grandes festas centrais, essa gente míngua, apaga-se, desaparece, chegando até as suas mulheres e filhas a perder a beleza com que deslumbram, quase diariamente, os lindos cavalheiros dos intermináveis bailes diários daquelas redondezas. Ricardo, depois de ser poeta e o cantor dessa curiosa aristocracia, extravasou e passou à cidade propriamente. A sua fama já chegava a São Cristóvão, e em breve, ele o esperava, Botafogo convidá-lo-ia, pois os jornais já falavam no seu nome e discutiam o alcance de sua obra e da sua poética. Mas que vinha ele fazer ali, na casa de pessoa de propósitos tão altos e tão severos hábitos? Não é difícil atinar. De certo, não vinha auxiliar o major nos seus estudos de geologia, de poética, de mineralogia e histórias brasileiras. Como bem supôs a vizinhança, o Coração dos Outros vinha ali tão somente ensinar o major a cantar modinhas e a tocar violão, nada mais, e é simples. De acordo com sua paixão dominante, Quaresma estivera muito tempo a meditar qual seria a expressão poética musical característica da alma nacional. Consultou historiadores, cronistas e filósofos e adquiriu certeza que era a modinha acompanhada pelo violão. Seguro dessa verdade, não teve dúvidas. Tratou de aprender um instrumento genuinamente brasileiro e entrar nos segredos da modinha. Estava nisso tudo a cor, mas procurou saber quem era o primeiro executor da cidade e tomou lições com ele. O seu fim era disciplinar a modinha e tirar dela um forte motivo original de arte. Ricardo vinha justamente dar-lhe lição, mas, antes disso, por convite especial do discípulo, ia compartilhar seu jantar, e fora por isso que o famoso trovador chegou mais cedo à casa do subsecretário. Já sabe dar o ré sustenido, major? Perguntou Ricardo logo ao sentar-se. Já. Vamos ver. Dizendo isso,
Foi desencapotar o seu sagrado violão, mas não houve tempo. Dona Adelaide, a irmã de Quaresma, entrou e convidou-os a irem jantar. A sopa já esfriava na mesa. Que fossem. O senhor Ricardo há de nos desculpar, disse a velha senhora, a pobreza do nosso jantar. Ele quis fazer um frango com petit pois, mas Policarpo não deixou. Disse-me que tal petit pois é estrangeiro e que eu substituísse por guando. Onde é que se viu frango com guando? O coração dos outros aventou que talvez fosse bom. Seria uma novidade, e não fazia mal experimentar. É uma mania do seu amigo, senhor Ricardo. Está de só querer coisas nacionais. E a gente tem que ingerir cada droga. Xiii. Qual, Adelaide? Você tem certas ojerizas. A nossa terra, que tem todos os climas do mundo, é capaz de produzir tudo o que é necessário para o estômago mais exigente. Você é que deu para implicar. Exemplo, a manteiga que fica logo rançosa. É porque é de leite. Se fosse como as estrangeiras aí, fabricadas com gorduras de esgoto, talvez não se estragasse. É isto, Ricardo. Não querem nada da nossa terra. Em geral é assim, disse Ricardo. Mas é um erro. Não protegem as indústrias nacionais. Comigo não há disso. De tudo que há nacional, eu não uso estrangeiro. Visto-me com pano nacional, calço botas nacionais e assim por diante. Sentaram-se à mesa. Quaresma agarrou uma pequena garrafa de cristal e serviu os 2 cálices de Parati. É do Programa Nacional, fez a irmã sorrindo. De certo, e é um magnífico aperitivo. Esses vermutes por aí, drogas, isto é álcool puro, bom, de cana, não é de batatas ou milho. Ricardo agarrou o cálice com delicadeza e respeito, levou-o aos lábios e foi como se todo ele bebesse o licor nacional. Está bom, hein? Indagou o major. Magnífico, fez Ricardo estalando os lábios. É de Angra. Agora tu vais ver que magnífico vinho do Rio Grande temos. Qual Borgonha, qual Bordeaux, temos no sul muito melhores. E o jantar correu assim, nesse tom. Quaresma exaltando os produtos nacionais, a banha, o toucinho e o arroz. A irmã fazia pequenas objeções e Ricardo dizia: não há dúvida. Rolando nas órbitas os olhos pequenos, franzindo a testa diminuta que se sumia no cabelo áspero, forçando muito a sua fisionomia miúda e dura a adquirir uma expressão sincera de delicadeza e satisfação. Acabado o jantar, foram ver o jardim. Era uma maravilha. Não tinha nenhuma flor. Certamente não se podia tomar por tal míseros beijos de frade, palmas de Santa Rita, quaresmas lutulentas, manacás melancólicos e outros belos exemplares dos nossos campos e prados. Como em tudo mais, o major era em jardinagem essencialmente nacional. Nada de rosas, de crisântemos, de magnólias, flores exóticas. As nossas terras tinham outras mais belas, mais expressivas, mais olentes, como aquelas que ele tinha ali. Ricardo ainda uma vez concordou e os outros 2 entraram na sala. Quando o crepúsculo vinha devagar, muito vagaroso e lento, como se fosse um longo adeus saudoso do sol ao deixar a terra, pondo nas coisas a sua poesia dolente e a sua deliquescência, mal foi aceso o gás, o mestre do violão empunhou o instrumento, apertou as craveiras, correu a escala, abaixando-se sobre ele como se o quisesse beijar. Tirou alguns acordes para experimentar e dirigiu-se ao discípulo, que já tinha o seu em posição. Vamos ver. Tire a escala, major. Quaresma preparou os dedos, afinou a viola, mas não havia na sua execução nem a firmeza, nem o dengue com que o mestre fazia a mesma operação. Olhe, major, é assim. E mostrava a posição do instrumento, indo do colo ao braço esquerdo estendido, seguro levemente pelo direito, e em seguida acrescentou: Major, o violão é um instrumento da paixão. Precisa de peito para falar. É preciso encostá-lo, mas encostá-lo com maciez e amor, como se fosse a amada, a noiva, para que diga o que sentimos. Diante do violão, Ricardo ficava loquaz, cheio de sentenças, todo ele fremindo de paixão pelo instrumento desprezado. A lição durou uns 50 minutos. O major sentiu-se cansado e pediu que o mestre cantasse. Era a primeira vez que Quaresma lhe fazia esse pedido, embora lisonjeado, quis a vaidade profissional que ele a princípio se negasse. Oh, não tenho nada novo, uma composição minha. Dona Adelaide obtemperou então. Cante uma de outro. Oh, por Deus, minha senhora, eu só canto as minhas. O Bilac, conhecem? Quis fazer-me uma modinha. Eu não aceitei. Você não entende de violão, seu Bilac. A questão não está em escrever uns versos certos que digam coisas bonitas. O essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Por exemplo, se eu dissesse, como em começo quis, no pé, uma modinha minha,
O teu pé é uma folha de trevo, não ia com o violão, querem ver? E ensaiou em voz baixa, acompanhada pelo instrumento. O teu pé é uma folha de trevo. Vejam, continuou ele, como não dá? Agora reparem, o teu pé é uma rosa de mirar. É outra coisa, não acham? Não há dúvida, disse a irmã de Quaresma. Cante esta, convidou o major. Não, objetou Ricardo. Esta velha, vou cantar a promessa, conhecem? Não, disseram os dois irmãos. Oh, anda por aí como as pombas do Raimundo. Cante lá, senhor Ricardo, pediu dona Adelaide. Ricardo, o coração dos outros, por fim afinou ainda uma vez o violão e começou em voz fraca. Prometo pelo Santíssimo Sacramento que serei tua paixão. Vão vendo, disse ele no intervalo. Quanta imagem, quanta imagem! E continuou. As janelas estavam abertas. Moças e rapazes começaram a se amontoar na calçada para ouvir o menestrel. Sentindo que a rua se interessava, o coração dos outros foi apurando a dicção, tomando um ar feroz que ele supunha ser de ternura e entusiasmo. E quando acabou, as palmas soaram do lado de fora, e uma moça entrou procurando Dona Adelaide. Sente-se, Ismênia, disse ela. A demora é pouca. Ricardo aprumou-se na cadeira, olhou um pouco a moça e continuou a dissertar sobre a modinha. Aproveitando uma pausa, a irmã de Quaresma perguntou à moça: Então, quando te casas? Era a pergunta que se lhe fazia sempre, e ela então curvava do lado direito a sua triste cabecinha, coroada de magníficos cabelos castanhos com tons de ouro, e respondia: Não sei. Cavalcante forma-se no fim do ano, e então marcaremos. Isto era dito arrastado, com uma preguiça de impressionar. Não era feia a menina, a filha do general, vizinho de Quaresma. Era até bem simpática, com a sua fisionomia de pequenos traços mal desenhados e cobertos de umas tintas de bondade. Aquele seu noivado durava há anos. O noivo, o tal Cavalcante, estudava para dentista, um curso de 2 anos, mas que ele arrastava há 4. E Ismênia tinha sempre que responder à famosa pergunta: Então, quando se casa? Não sei. Cavalcante forma-se para o ano e... Intimamente ela não se incomodava. Na vida, para ela, só havia uma coisa importante: casar-se. Mas pressa não tinha, nada nela a pedia. Já agarrara um noivo. O resto era questão de tempo. Após responder a dona Adelaide, explicou o motivo da visita. Viera em nome do pai, convidar Ricardo, o coração dos outros, a cantar em casa dela. Papai, disse dona Ismênia, gosta muito de modinhas. É do norte, a senhora sabe, dona Adelaide, que a gente do norte aprecia muito. Venham. E para lá foram. Fim de A Lição de Violão. Capítulo 2. Da primeira parte de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Fernando Miramontes. Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Capítulo 2. Da primeira parte. Reformas radicais. Havia bem 10 dias que o major Quaresma não saía de casa. Na sua meiga e sossegada casa de São Cristóvão, enchia os dias da forma mais útil e agradável às necessidades do seu espírito e de seu temperamento. De manhã, depois da toilette e do café, sentava-se no divã da sala principal e lia os jornais. Lia diversos, porque sempre esperava encontrar num ou noutro uma notícia curiosa, a sugestão de uma idéia útil à sua cara pátria. Os seus hábitos burocráticos faziam-no almoçar cedo e, embora estivesse de férias, para os não perder, continuava a tomar a primeira refeição de garfo às 9:30 da manhã. Acabado o almoço, dava umas voltas pela chácara em que predominavam as fruteiras nacionais, recebendo a pitanga e o cambuí, os mais cuidadosos tratamentos aconselhados pela pomologia, como se fossem bem cerejas ou figos. O passeio era demorado e filosófico. Conversando com o preto Anastácio, que lhe servia há 30 anos, sobre coisas antigas, o casamento das princesas, a quebra do solto e outras, o major continuava com o pensamento preso aos problemas que o preocupavam ultimamente. Após 1 hora ou menos, voltava à biblioteca e mergulhava nas revistas do Instituto Histórico, no Fernão Cardim, nas cartas de Nóbrega, nos anais da biblioteca, no Vondenstein, e tomava notas sobre notas, guardando-as numa pequena pasta ao lado. Estudava os índios, não fica bem dizer estudava, porque já o fizera há tempos. Não só no tocante à língua, que já quase falava,
como também nos simples aspectos etnográficos e antropológicos. Recordava, é melhor dizer assim, afirmava certas noções dos seus estudos anteriores, visto estar organizando um sistema de cerimônias e festas que se baseasse nos costumes dos nossos silvícolas e abrangesse todas as relações sociais. Para bem se compreender o motivo disso, é preciso não esquecer que o major, depois de 30 anos de meditação patriótica, de estudos e reflexões, chegava agora ao período da frutificação. A convicção que sempre tivera de ser o Brasil o primeiro país do mundo e o seu grande amor à pátria eram agora ativos e impeliram-no a grandes cometimentos. Ele sentia dentro de si impulsos imperiosos de agir, de obrar e de concretizar suas ideias. Eram pequenos melhoramentos, simples toques, porque em si mesma, era sua opinião, a grande pátria do cruzeiro só precisava de tempo para ser superior à Inglaterra. Tinha todos os climas, todos os frutos, todos os minerais e animais úteis, as melhores terras de cultura, a gente mais valente, mais hospitaleira, mais inteligente e mais doce do mundo. O que precisava mais? Tempo e um pouco de originalidade. Portanto, dúvidas não flutuavam mais no seu espírito, mas no que se referia à originalidade de costumes e usanças, não se tinham ela dissipado. Antes, se transformaram em certeza após tomar parte na folia do Tangolomango, numa festa que o general dera em casa. Caso foi que a visita do Ricardo e do seu violão ao bravo militar veio despertar no general e na família um gosto pelas festanças, cantigas e hábitos genuinamente nacionais, como se diz por aí. Houve em todos um desejo de sentir, de sonhar, de poetar a maneira popular dos velhos tempos. Albernaz, o general, lembrava-se de ter visto tais cerimônias na sua infância. Dona Maricota, sua mulher, até ainda se lembrava de uns versos de Reis. E os seus filhos, 5 moças e um rapaz, viram na coisa um pretexto de festas e, portanto, aplaudiram o entusiasmo dos progenitores. A modinha era pouco, os seus espíritos pediam coisa mais plebéia, mais característica e extravagante. Quaresma ficou encantado quando Albernaz falou em organizar uma chegança à moda do norte, por ocasião do aniversário de sua praça. Em casa do general era assim, qualquer aniversário tinha sua festa, de forma que haviam bem umas 30 por ano, não contando domingos, dias feriados e santificados em que se dançava também. O major pensara até ali pouco nessas coisas de festas e danças tradicionais, entretanto viu logo a significação altamente patriótica do intento, aprovou e animou o vizinho. Mas quem havia de ensaiar, de dar versos e a música? Alguém lembrou a tia Maria Rita, uma preta velha, que morava em Benfica, antiga lavadeira da família Albernaz. Lá foram os dois, o general Albernaz e o major Quaresma, alegres, apressados, por uma linda e cristalina tarde de abril. O general não tinha nada de marcial, nem mesmo um uniforme que talvez não possuísse. Durante toda a sua carreira militar, não viu uma única batalha, não tivera um comando, nada fizera que tivesse relação com a sua profissão e o seu curso de artilheiro. Fora sempre ajudante de ordens, assistente, encarregado disso ou daquilo, escriturário, almoxarife e era secretário do Conselho Supremo Militar, quando se reformou em general. Os seus hábitos eram de um bom chefe de seção, e a sua inteligência não era muito diferente dos seus hábitos. Nada entendia de guerra, de estratégia, de tática ou de história militar. A sua sabedoria a tal respeito estava reduzida às batalhas do Paraguai. Para ele, a maior e a mais extraordinária guerra de todos os tempos. O altissonante título de general, que lembrava coisas sobre-humanas dos Césares, dos Turenes e dos Gustavos Adolfos, ficava mal naquele homem plácido, medíocre, bonachão, cuja única preocupação era casar as 5 filhas e arranjar pistolões para fazer passar o filho nos exames do colégio militar. Contudo, não era conveniente que se duvidasse das suas aptidões guerreiras. Ele mesmo, percebendo seu ar muito civil, de onde em onde contava um episódio de guerra, uma anedota militar. Foi em Lomas Valentinas, dizia ele. Se alguém perguntava, o general assistiu à batalha? Ele respondia logo, não pude. Adoeci e vim para o Brasil, nas vésperas, mas soube pelo camisão, pelo Venâncio, que a coisa estava preta. O bonde que os levava até a velha Maria Rita percorria um dos trechos mais interessantes da cidade. Ia pelo Pedregulho,
uma velha porta da cidade, antigo término de um picadão que ia ter a Minas, se esgalhava para São Paulo e abria comunicações com o curato de Santa Cruz. Por aí encostas de bestas vieram a ter ao rio o ouro e o diamante de Minas, e ainda ultimamente os chamados gêneros do país. Não havia ainda 100 anos que as carruagens de el-rei Dom João VI, pesadas como naus, a balouçarem-se sobre as quatro rodas mais separadas, passavam por ali para irem ter ao longínquo Santa Cruz. Não se pode crer que a coisa fosse lá muito imponente. A corte andava em apuros de dinheiro e o rei era relaxado. Não obstante os soldados remendados, tristemente montados em pangarés desanimados, o préstito devia ter a sua grandeza, não por ele mesmo, mas pelas humilhantes marcas de respeito que todos tinham que dar à sua lamentável majestade. Entre nós, tudo é inconsistente, provisório, não dura. Não havia ali nada que lembrasse esse passado. As casas velhas, com grandes janelas, quase quadradas, e vidraças de pequenos vidros, eram de há bem poucos anos, menos de 50. Quaresma e Albernaz atravessaram tudo aquilo sem reminiscências, e foram até ao ponto. Antes, perlustraram a zona do turfe, uma pequena porção da cidade onde se amontoam cocheiras e coudelarias de animais de corrida, tendo grandes ferraduras, cabeças de cavalos, panóplias de chicotes e outros emblemas hípicos nos pilares dos portões, nas almofadas das portas, por toda a parte onde tais distintivos fiquem bem e deem na vista. A casa da velha preta ficava além do ponto, para as bandas da estação da estrada de ferro Leopoldina. Lá foram ter, passaram pela estação, sobre um largo terreiro, negro de moinha de carvão de pedra, medas de lenha e imensas tulhas de sacos de carvão vegetal se acumulavam. Mais adiante, um depósito de locomotivas, e sobre os trilhos algumas manobravam e outras arfavam sob pressão. Apanharam afinal o carreiro onde ficava a casa da Maria Rita. O tempo estivera seco, e por isso se podia andar por ele. Para além do caminho, estendia-se a vasta região de mangues, uma zona imensa, triste e feia, que vai até o fundo da baía, e, no horizonte, morre ao sopé das montanhas azuis de Petrópolis. Chegaram à casa da velha. Era baixa, caiada e coberta com as pesadas telhas portuguesas. Ficava um pouco afastada da estrada. À direita havia um monturo, restos de cozinha, trapos, conchas de mariscos, pedaços de louça caseira, um sambaqui a fazer-se para gáudio de um arqueólogo de futuro remoto. À esquerda crescia um mamoeiro e bem junto à cerca, no mesmo lado, havia um pé de arruda. Bateram. Uma pretinha moça apareceu na janela aberta. Que desejam? Disseram o que queriam e aproximaram-se. A moça gritou para o interior da casa. Vovó, estão aí 2 moços que querem falar com a senhora. Entrem, façam favor, disse ela depois, dirigindo-se ao general e ao seu companheiro. A sala era pequena e de telha vã. Pelas paredes, velhos cromos de folhinhas, registros de santos, recortes de ilustrações de jornais baralhavam-se e subiam por elas acima até 2/3 da altura. Ao lado de uma Nossa Senhora da Penha havia um retrato de Vítor Emanuel, com enormes bigodes em desordem, um crine sentimental de folhinha, uma cabeça de mulher em posição de sonho, parecia olhar para São João Batista ao lado. No alto da porta que levava ao interior da casa, uma lamparina, uma cantoeira, enchia de fuligem a Conceição de Louça. Não tardou vir a velha. Entrou em camisa de bicos de renda, mostrando o peito descarnado, enfeitado com colar de miçangas de 2 voltas. Capengava de um pé e parecia querer ajudar a marcha com a mão esquerda pousada na perna correspondente. Boas tardes, tia Maria Rita, disse o general. Ela respondeu, mas não deu mostra de ter reconhecido quem lhe falava. O general atalhou. Não me conheces mais? Sou o general, o coronel Albernaz. Ah, é ser coroné. Há quanto tempo? Como está a minha maricota? Vai bem, minha velha. Nós queríamos que você nos ensinasse umas cantigas. Quem sou eu, ioiô? Ora, vamos, tia Maria Rita. Você não perde nada. Você não sabe o Bumba meu boi? Quá, ioiô, já me esqueceu. E o boi Espácio? Coisa véia, do tempo do cativeiro. Pra que sua coroné quer saber isso? Ela falava arrastando as sílabas, com um doce sorriso e um olhar vago. É para uma festa. Qual é a que você sabe? A neta, que até ali ouvia calada a conversa, animou-se a dizer alguma coisa, deixando perceber rapidamente a fiada reluzente dos seus dentes imaculados.
Vovó já não se lembra. O general, que a velha chamava coronel, por tê-la conhecida nesse posto, não atendeu à observação da moça e insistiu. Qual esquecida o quê? Deve saber ainda alguma coisa, não é, titia? Só sei o bicho tutu, disse a velha. Cante lá. Ioiô sabe, não sabe? Quá sabe. Não sei, cante. Se eu soubesse, não vinha aqui. Pergunte aqui ao meu amigo, o Major Policarpo, se sei. Quaresma fez com a cabeça sinal afirmativo, e a preta velha, talvez com grandes saudades do tempo em que era escrava e ama de alguma grande casa farta e rica, ergueu a cabeça como para melhor recordar-se e entoou. É vem, tutu, por detrás do murundu, pra comer sinhozinho com bocado de angu. Ora, fez o general com enfado, isso é coisa antiga de embalar crianças. Você não sabe outra? Não, senhor, já me esqueceu. Os dois saíram tristes. Quaresma vinha desanimado. Como é que o povo não guardava as tradições de 30 anos passados? Com que rapidez morriam assim na sua lembrança os seus folgares e as suas canções? Era bem um sinal de fraqueza, uma demonstração de inferioridade diante daqueles povos tenazes que os guardam durante séculos. Tornava-se preciso reagir, desenvolver o culto das tradições, mantê-las sempre vivazes nas memórias e nos costumes. Albernaz vinha contrariado. Contava arranjar um número bom para a festa que ia dar e escapava-lhe. Era quase a esperança de casamento de uma das 4 filhas que se ia, das 4, porque uma delas já estava garantida, graças a Deus. O crepúsculo chegava e eles entraram em casa mergulhados na melancolia da hora. A decepção, porém, demorou dias. Cavalcante, o noivo de Ismênia, informou que nas imediações morava um literato, teimoso cultivador dos contos e canções populares do Brasil. Foram a ele. Era um velho poeta que teve sua fama aí pelos 70 e tantos, homem doce e ingênuo que se deixara esquecer em vida, como poeta, e agora se entretinha a publicar coleções que ninguém lia de contos, canções, adágios e ditados populares. Foi grande a sua alegria quando soube o objeto da visita daqueles senhores. Quaresma estava animado e falou com calor, e Albernaz também, porque via na sua festa, com um número de folclore, meio de chamar atenção sobre sua casa, atrair gente e casar as filhas. A sala em que foram recebidos era ampla, mas estava tão cheia de mesas, estantes, pejadas de livros, pastas, latas, que mal se podia mover nela. Numa lata lia-se Santa Ana dos Tocos, numa pasta São Bonifácio do Cabresto. Os senhores não sabem, disse o velho poeta, que riqueza é a nossa poesia popular, que surpresas ela reserva. Ainda há dias recebi uma carta de Urubu de Baixo, com uma linda canção. Querem ver? O colecionador revolveu pastas e afinal trouxe de lá um papel onde leu: Se Deus enxergasse pobre, não me deixaria assim. Dava no lugar dela um lugarzinho para mim. O amor que tenho por ela já não cabe no meu peito, sai-me pelos olhos afora, voa as nuvens direito. Não é bonito? Muito. Se os senhores conhecessem então o ciclo do macaco, a coleção de histórias que o povo tem sobre o símio, oh, uma verdadeira epopeia cômica. Quaresma olhava para o velho poeta com espanto satisfeito de alguém que encontrou um semelhante no deserto, e Albernaz, um momento contagiado pela paixão do folclorista, tinha mais inteligência no olhar com que o encarava. O velho poeta guardou a canção de Urubu de Baixo numa pasta e foi logo a outra, donde tirou várias folhas de papel, veio até junto aos dois visitantes e disse-lhes: Vou ler aos senhores uma pequena história do macaco, das muitas que o nosso povo conta. Só eu já tenho perto de 40 e pretendo publicá-las, sob o título Histórias do Mestre Simão. E sem perguntar se os incomodava ou se estavam dispostos a ouvir, começou. O macaco perante o juiz de direito. Andava um bando de macacos em troça, pulando de árvore em árvore, nas bordas de uma grota. Eis senão quando um deles vê no fundo uma onça que lá caíra. Os macacos se enternecem e resolvem salvá-la. Para isso, arrancam cipós, emendaram-nos bem, amarraram a corda assim feita à cintura de cada um deles e atiraram uma das pontas à onça.
com o esforço reunido de todos, conseguiram içá-la, e logo se desamarraram fugindo. Um deles, porém, não o pôde fazer a tempo, e a onça segurou-o imediatamente. Compadre Macaco, disse ela, tenha paciência. Estou com fome e você vai fazer-me o favor de deixar-se comer. O macaco rogou, instou, chorou, mas a onça parecia inflexível. Simão então lembrou que a demanda fosse resolvida pelo juiz de direito. Foram a ele, o macaco sempre agarrado pela onça. É juiz de direito entre os animais o jabuti, cujas audiências são dadas à borda dos rios, colocando-se ele em cima de uma pedra. Os dois chegaram e o macaco expôs suas razões. O jabuti ouviu e no fim ordenou: bata palmas. Apesar de seguro pela onça, o macaco pôde assim mesmo bater palmas. Chegou a vez da onça, que também expôs as suas razões e motivos. O juiz, como da primeira vez, determinou ao felino: bata palmas. A onça não teve remédio senão largar o macaco, que se escapou, e também o juiz, atirando-se n'água. Acabando a leitura, o velho dirigiu-se aos dois. Não acham interessante? Muito. Há no nosso povo muita invenção, muita criação, verdadeiro material para fabliaux interessantes. No dia em que aparecer um literato de gênio que o fixe numa forma imortal, então... Dizendo isso, brincava nas suas faces um demorado sorriso de satisfação, e nos seus olhos abrolhavam duas lágrimas furtivas. Agora, continuou ele, depois de passada a emoção, vamos ao que serve. O boi Espácio ou o Bumba meu boi? Ainda é muita coisa para vocês. É melhor irmos devagar, começar pelo mais fácil. Está aí o Tangolomango, conhecem? Não, disseram os dois. É divertido. Arranjem 10 crianças, uma máscara de velho, uma roupa estrambólica para um dos senhores, que eu ensaio. O dia chegou. A casa do general estava cheia. Cavalcanti viera, ele e a noiva à parte, no vão de uma janela, pareciam ser os únicos que não tinham interesse pela folia. Ele falando muito, cheio de trejeitos no olhar, ela, meio fria, deitando de quando em quando para o noivo um olhar de gratidão. Quaresma fez o tangolo-mango, isto é, vestiu uma velha sobrecasaca do general, pôs uma imensa máscara de velho, agarrou-se a um bordão curvo, em forma de báculo, e entrou na sala. As 10 crianças cantaram em coro. Uma mãe teve 10 filhos, todos os 10 dentro de um pote. Deu o tangolo-mango nele e não ficaram senão 9. Por aí, o major avançava, batia com o báculo no assoalho, fazia ru. As crianças fugiam, afinal, ele agarrava uma e levava para dentro. Assim ia executando com grande alegria da sala, quando, pela quinta estrofe, lhe faltou o ar, lhe ficou com vista escura e caiu. Tiraram-lhe a máscara, deram-lhe algumas sacudidelas, e Quaresma voltou a si. O acidente, entretanto, não lhe deu nenhum desgosto pelo folclore. Comprou livros, leu todas as publicações a respeito, mas a decepção lhe veio ao fim de algumas semanas de estudo. Quase todas as tradições e canções eram estrangeiras. O próprio tangolo-mango o era também. Tornava-se, portanto, preciso arranjar alguma coisa própria, original, uma criação da nossa terra e dos nossos ares. Essa ideia levou-o a estudar os costumes tupinambás e, como uma ideia traz outra, logo ampliou seu propósito. E eis as razões por que estava organizando um código de relações, de cumprimentos, de cerimônias domésticas e festas, calcado nos preceitos tupis. Desde 10 dias que se entregava essa árdua tarefa quando, era domingo, lhe bateram à porta em meio de seu trabalho. Abriu, mas não apertou a mão. Desandou a chorar, a berrar, a arrancar os cabelos, como se tivesse perdido a mulher ou um filho. A irmã correu lá de dentro, o Anastácio também, e o compadre e a filha, pois eram eles, ficaram estupefatos no limiar da porta. Mas o que é isso, compadre? Que é isso, Policarpo? Mas meu padrinho... Ele ainda chorou um pouco, enxugou as lágrimas e, depois, explicou com a maior naturalidade. Eis aí, vocês não têm a mínima noção das coisas da nossa terra. Queriam que eu apertasse a mão? Isso não é nosso. Nosso cumprimento é chorar quando encontramos os amigos. Era assim que faziam os tupinambás. O seu compadre Vicente e a filha Dona Adelaide entreolharam-se, sem saber o que dizer.
O homem estaria doido? Que extravagância! Mas, senhor Policarpo, disse-lhe o compadre, é possível que isso seja muito brasileiro, mas é bem triste, compadre. De certo, padrinho, acrescentou a moça com vivacidade, parece até agouro. Este seu compadre era italiano de nascimento. A história das suas relações vale a pena contar. Quitandeiro ambulante, fora fornecedor da casa de Quaresma há 20 e tantos anos. O major já tinha suas idéias patrióticas, mas não desdenhava conversar com o quitandeiro, e até gostava de vê-lo suado, curvado ao peso dos cestos, com duas rosas vermelhas nas faces muito brancas de europeu recém-chegado. Mas um belo dia ia Quaresma pelo Largo do Paço, muito distraído a pensar nas maravilhas arquitetônicas do chafariz do mestre Valentim, quando veio a encontrar-se com o mercador ambulante. Falou-lhe com aquela simplicidade da alma que era bem sua, e notou que o rapaz tinha alguma preocupação séria. Não só de onde soltava exclamações sem ligação alguma com a conversa atual, como também cerrava os lábios, rilhava os dentes e crispava raivosamente os punhos. Interrogou-o e veio saber que tivera uma questão de dinheiro com um seu colega, estando disposto a matá-lo, pois perdera o crédito e em breve estaria na miséria. Havia na sua afirmação uma tal energia e um grande e estranho acento de ferocidade que fizeram empregar o major toda a sua doçura e persuasão para dissuadi-lo do propósito. E não ficou nisto só, emprestou-lhe também dinheiro. Vicente Coleoni pôs uma quitanda, ganhou uns contos de réis. Fez-se logo empreiteiro, enriqueceu, casou, veio a ter aquela filha que foi levada à pia pelo seu benfeitor. Inútil dizer que Quaresma não notou a contradição entre as suas idéias patrióticas e o seu ato. É verdade que ele não as tinha ainda muito firmes, mas já flutuavam na sua cabeça e reagiam sobre sua consciência como tênues desejos. Veleidades de rapaz de pouco mais de 20 anos, veleidades que não tardariam em tomar consistência e só esperavam os anos para desabrochar em atos. Fora, pois, ao seu compadre Vicente e à sua afilhada Olga, que ele recebera com o mais legítimo cerimonial guaitacás, e, se não envergara o traje de rigor de tão interessante povo, motivo não foi o não tê-lo. Estava até à mão, mas faltava-lhe tempo para despir-se. Lê-se muito, padrinho? Perguntou-lhe a afilhada, deitando sobre ele os olhos muito luminosos. Havia entre os dois uma grande afeição. Quaresma era um tanto reservado, e o vexame de mostrar seus sentimentos faziam-no econômico nas demonstrações afetuosas. Adivinhava-se, entretanto, que a moça ocupava-lhe no coração o lugar dos filhos que não tivera, nem teria jamais. A menina vivaz, habituada a falar alto e desembaraçadamente, não escondia sua afeição tanto mais que sentia confusamente nele alguma coisa de superior, uma ânsia de ideal, uma tenacidade em seguir um sonho, uma idéia, um vôo, enfim, para as altas regiões do espírito que ela não estava habituada a ver em ninguém do mundo em que frequentava. Essa admiração não lhe vinha da educação. Recebera comum às moças de seu nascimento. Vinha de um pendor próprio, talvez das proximidades européias do seu nascimento, que a fizeram um pouco diferente das nossas moças. Fora com um olhar luminoso e perscrutador que ela perguntara ao padrinho: Então, padrinho, lê-se muito? Muito, minha filha. Imagina que medito grandes obras, uma reforma, a emancipação de um povo. Vicente fora com dona Adelaide para dentro da casa, e os dois conversavam a sós na sala dos livros. A afilhada notou que Quaresma tinha alguma coisa demais. Falava agora com tanta segurança que ele antigamente era tão modesto, hesitante mesmo no falar. Que diabo! Não era possível. Mas quem sabe? E que singular alegria havia nos seus olhos, uma alegria de matemático que resolveu um problema, de inventor feliz. Não vá se meter em alguma conspiração, disse a moça gracejando. Não te assustes por isso. A coisa vai naturalmente. Não é preciso violências. Nisto, Ricardo Coração dos Outros entrou com seu longo e rabudo fraque de sarja e o seu violão encapotado em camurça. O major fez as apresentações. Já o conhecia de nome, senhor Ricardo, disse Olga. Coração dos Outros encheu-se de um alvissareiro contentamento. A sua fisionomia minguada dilatou-se ao brilho do seu olhar satisfeito, e a sua cútis, que era ressecada e de um tom de velho mármore, como que ficou macia e jovem. Aquela moça parecia rica, era fina e bonita. Conhecia-o? Que satisfação! Ele, que era sempre um tanto parvo e atrapalhado, quando se encontrava diante das moças, fossem de que condição fossem, animava-se, soltava a língua, amaciava a voz e ficava numeroso e eloquente. Leu então os meus versos, não é, minha senhora? Não tive esse prazer,
mas li há meses uma apreciação sobre um trabalho seu. No Tempo, não foi? Foi. Muito injusta, acrescentou Ricardo. Todos os críticos se atêm a esta questão de metrificação. Dizem que os meus versos não são versos. São sim, mas são versos para violão. Vossa Excelência sabe que os versos para a música têm alguma coisa diferente dos comuns, não é? Não há, portanto, nada a admirar que os meus versos, feitos para violão, sigam outra métrica e outro sistema, não acha? De certo, disse a moça, mas parece-me que o senhor faz versos para a música, e não música para os versos. E ela sorriu devagar, enigmaticamente, deixando parado seu olhar luminoso, enquanto Ricardo, desconfiado, lhe sondava a intenção com seus olhinhos vivos e miúdos de camundongo. Quaresma, que até ali se conservava calado, interveio. O Ricardo, Olga, é um artista. Tenta e trabalha para levantar o violão. Eu sei, padrinho, eu sei. Entre nós, minha senhora, falou o coração dos outros, não se levam a sério essas tentativas nacionais, mas na Europa todos respeitam e auxiliam. Como é que se chama, major, aquele poeta que escreveu em francês popular? Mistral, acudiu Quaresma, mas não é francês popular, é o provençal, uma verdadeira língua. Sim, é isso, confirmou Ricardo. Pois o Mistral não é considerado, respeitado? Eu, no tocante ao violão, estou fazendo o mesmo. Olhou triunfante para um e outro circunstante, e Olga, dirigindo-se a ele, disse: Continue na tentativa, senhor Ricardo, que é digno de louvor. Obrigado. Fique certa, minha senhora, que o violão é um belo instrumento e tem grandes dificuldades. Por exemplo. Qual? Interrompeu Quaresma abruptamente. Há outros mais difíceis. O piano? Perguntou Ricardo. Que piano? O maracá, a inúbia. Não conheço. Não conheces? É boa. Os instrumentos mais nacionais possíveis, os únicos que o são verdadeiramente, instrumentos dos nossos antepassados, daquela gente valente que se bateu e ainda se bate pela posse dessa linda terra. Os caboclos. Instrumento de caboclo? Ora, disse Ricardo. De caboclo, que é que tem? O Léry diz que são muito sonoros e agradáveis de ouvir. Se é por ser de caboclo, o violão também não vale nada. É instrumento de Capadócio. De Capadócio, major, não diga isso. E os dois ainda discutiram acaloradamente diante da moça, surpresa, espantada, sem atinar, sem explicação para aquela inopinada transformação de gênio do seu padrinho, até ali tão sossegado e tão calmo. Fim de Reformas Radicais. Capítulo 3. Da primeira parte de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Fernando Miramontes. Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Capítulo 3. Da primeira parte. A notícia do genelício. Então, quando se casa, dona Ismênia? Em março. Cavalcanti já está formado e... Afinal, a filha do general pôde responder com segurança à pergunta que se lhe vinha fazendo há quase 5 anos. O noivo finalmente encontrara o fim do curso de dentista e marcara o casamento para daí a 3 meses. A alegria foi grande na família e, como em tal caso, uma alegria não podia passar sem um baile. Uma festa foi anunciada para o sábado que se seguia ao pedido da pragmática. As irmãs da noiva, Quinota, Zizi, Lalá e Vivi, estavam mais contentes que a irmã Nubente. Parecia que ela lhes ia deixar o caminho desembaraçado, e fora a irmã quem até ali tinha impedido que se casassem. Noiva havia quase 5 anos, Ismênia já se sentia meio casada. Esse sentimento, junto à sua natureza pobre, fê-la não sentir um pouco mais de alegria. Ficou no mesmo. Casar, para ela, não era negócio de paixão, nem se inseria no sentimento ou nos sentidos. Era uma ideia, uma pura ideia. Aquela sua inteligência rudimentar tinha separado da ideia de casar o amor, o prazer dos sentidos, uma tal ou qual liberdade, a maternidade, até um noivo. Desde menina, ouvia a mamãe dizer: aprenda a fazer isso, porque quando você se casar, ou senão, você precisa aprender a pregar botões, porque quando você se casar... A todo instante e a toda hora, lá vinha aquele: porque quando você se casar. E a menina foi se convencendo de que toda a existência só tendia para o casamento. A instrução, as satisfações íntimas, a alegria, tudo isso era inútil.
A vida se resumia numa coisa: casar. De resto, não era só dentro de sua família que ela encontrava aquela preocupação. No colégio, na rua, em casa das famílias conhecidas, só se falava em casar. Sabe, dona Maricota, a Lili casou-se. Não fez grande negócio, pois parece que o noivo não é lá grande coisa. Ou então, a Zezé está doida para arranjar casamento, mas é tão feia, meu Deus. A vida, o mundo, a variedade intensa dos sentimentos, das ideias, o nosso próprio direito à felicidade foram parecendo ninharias para aquele cérebrozinho, e de tal forma casar-se se lhe representou coisa importante, uma espécie de dever, que não se casar, ficar solteira, tia, parecia-lhe um crime, uma vergonha. De natureza muito pobre, sem capacidade para sentir qualquer coisa profunda e intensamente, sem quantidade emocional para a paixão ou para um grande afeto, na sua inteligência a ideia de casar-se incrustou-se teimosamente como uma obsessão. Ela não era feia, amorenada, com seus traços acanhados, o narizinho mal feito, mas galante, não muito baixa nem muito magra, e a sua aparência de bondade passiva, de indolência, de corpo, de ideias e de sentidos, era até um bom tipo das meninas a que os namorados chamam bonitinhas. O seu traço de beleza dominante, porém, eram seus cabelos, uns bastos cabelos castanhos, com tons de ouro, sedosos até ao olhar. Aos 19 anos arranjou um namoro com o Cavalcanti, e a fraqueza de sua vontade e ao temor de não encontrar marido, não foi estranha a facilidade com que o futuro dentista a conquistou. O pai fez má cara. Ele andava sempre ao par dos namoros das filhas. Diga-me sempre, Maricota, dizia ele, quem são? Olho vivo. É melhor prevenir que curar. Pode ser um Valdevinos e... Sabendo que o pretendente a Ismênia era um dentista, não gostou muito. Que é um dentista? Perguntava ele de si para si. Um cidadão semi-formado, uma espécie de barbeiro. Preferia um oficial, tipo Montepio, e meio soldo. Mas a mulher convenceu-o de que os dentistas ganham muito, e ele acedeu. Começou então Cavalcanti a frequentar a casa na qualidade de noivo paisano, isto é, que não pediu, não é ainda oficial. No fim do primeiro ano, tendo notícia das dificuldades com que o futuro genro lutava para acabar os estudos, o general foi generosamente em seu socorro. Pagou-lhe taxas de matrículas, livros e outras coisas. Não era raro que, após uma longa conversa com a filha, dona Maricota viesse ao marido e dissesse: Chico, arranja-me 20.000 réis que o Cavalcanti precisa comprar uma anatomia. O general era leal, bom e generoso. A não ser a sua pretensão marcial, não havia no seu caráter a mínima falha. Demais, aquela necessidade de casar as filhas ainda o faziam melhor quando se tratava dos interesses delas. Ele ouvia a mulher, coçava a cabeça e dava o dinheiro. E até para evitar despesas ao futuro genro, convidou-o a jantar em casa todo dia. E assim o namoro foi correndo até ali. Enfim, dizia Albernaz à mulher na noite do pedido, quando já recolhidos, a coisa vai acabar. Felizmente, dona Maricota, vamos descontar esta letra. A satisfação resignada do general era, porém, falsa. Ao contrário, ele estava radiante. Na rua se encontrava um camarada, no primeiro momento azado, lá dizia ele: É um inferno esta vida. Imagina tu, Castro, que ainda por cima tenho que casar uma filha. Ao que Castro interrogava: Qual delas? A Ismênia, a segunda, respondia Albernaz e logo acrescentava: Tu é que és feliz, só tiveste filhos. Ah, meu amigo, falava o outro cheio de malícia, aprendi a receita, por que não fizeste o mesmo? Despedindo-se, o velho Albernaz corria aos armazéns, às lojas de louça, comprava mais pratos, mais compoteiras, um centro de mesa, porque a festa devia ser imponente e ter um ar de abundância e riqueza que traduzisse o seu grande contentamento. Na manhã do dia da festa, comemorativa do pedido, dona Maricota amanheceu cantando. Era raro que o fizesse, mas nos dias de grande alegria ela cantarolava uma velha ária, uma coisa do seu tempo de moça. E as filhas que sentiam nisto sinal certo de alegria corriam a ela, pedindo-lhe isto ou aquilo. Muito ativa, muito diligente, não havia dona de casa mais econômica, mais poupada, e que fizesse render mais o dinheiro do marido e o serviço das criadas. Logo que despertou, pôs tudo em atividade, as crianças e as filhas.
Vivi e Quinota foram para os doces. Lalá e Zizi auxiliaram as raparigas na arrumação das salas e dos quartos, enquanto ela e Ismênia iam arrumar a mesa, dispô-la com muito gosto e esplendor. O móvel ficaria assim galhardo desde as primeiras horas do dia. A alegria de Dona Maricota era grande. Ela não compreendia que uma mulher pudesse viver sem estar casada. Não eram só os perigos a que se achava exposta, a falta de arrimo. Parecia-lhe feio e desonroso para a família. A sua satisfação não vinha do simples fato de ter descontado uma letra, como ele dizia, vinha mais profundamente dos seus sentimentos maternos e de família. Ela arrumava a mesa, nervosa e alegre, e a filha fria e indiferente. Mas minha filha, dizia ela, até parece que não é você quem vai se casar. Que cara! Você parece aí uma mosca morta. Mamãe, que quer que eu faça? Não é bonito rir-se muito, andar aí como uma sirigaita, mas também assim como você está? Eu nunca vi noiva assim. Durante uma hora, a moça esforçou-se por parecer muito alegre, mas logo lhe tornava toda a pobreza de sua natureza, incapaz de vibração sentimental, e o natural de seu temperamento vencia-a, e não tardava em cair naquela doentia lassidão que lhe era própria. Veio muita gente. Além das moças e as respeitáveis mães, acudiram ao convite do general o contra-almirante Caldas, o doutor Florêncio, engenheiro das águas, o major honorário Inocêncio Bustamante, o senhor Bastos, guarda-livros, ainda parente de Dona Maricota, e outras pessoas importantes. Ricardo não fora convidado, porque o general temia a opinião pública sobre a presença dele em festa séria. Quaresma o fora, mas não viera, e Cavalcanti jantara com os futuros sogros. Às 6 horas, a casa já estava cheia. As moças cercavam Ismênia, cumprimentando-a, não sem um pouco de inveja no olhar. Irene, uma lourada e alta, aconselhava: Eu, se eu fosse você, comprava tudo no parque. Tratava-se de enxoval. Todas elas, embora solteiras, davam conselhos, sabiam as casas barateiras, as peças mais importantes e as que podiam ser dispensadas. Estavam ao par. A Amanda indicava com um requebro feiticeiro nos olhos. Eu, ontem, vi na Rua da Constituição um dormitório de casal muito bonito. Você, por que não vai ver, Ismênia? Parece barato. A Ismênia era menos entusiasmada. Quase não respondia às perguntas e, se as respondia, era por monossílabos. Houve um momento em que sorriu, quase com alegria e abandono. Estefânia, a doutora normalista, que tinha nos dedos um anel com tantas pedras que nem uma joalheria, num dado momento, chegou a boca carnuda aos ouvidos da noiva e fez uma confidência. Quando deixou de segredar-lhe, assim como se quisesse confirmar o dito, dilatou muito seus olhos maliciosos e quentes e disse alto: Eu quero ver isso. Todas dizem que não. Eu sei. Ela aludia à resposta que, à sua confidência, Ismênia tinha dado com parcimônia. Qual o quê? Todas elas, conversando, tinham os olhos no piano. Os rapazes e uma parte dos velhos rodeavam Cavalcanti muito solene dentro de um grande fraque preto. Então, doutor, acabou, hein? Dizia este a jeito de um cumprimento. É verdade, trabalhei. Os senhores não imaginam os tropeços, os embargos. Fui de um heroísmo. Conhece o Chavantes? Perguntava um outro. Conheço, um crônico, um pândego. Foi seu colega? Foi, isto é. Ele é do curso de medicina. Matriculamo-nos no mesmo ano. Cavalcanti ainda não tinha tido tempo de atender a este e já era obrigado a ouvir a observação de outro. É muito bonito ser formado. Se eu tivesse ouvido meu pai, não estava agora a quebrar a cabeça no deve e haver. Hoje, torço a orelha e não sai sangue. Atualmente não vale nada, meu caro senhor, dizia modestamente Cavalcanti. Com essas academias livres, imaginem que já se fala numa academia livre de odontologia. É o cúmulo. Um curso difícil e caro, que exige cadáveres, aparelhos, bons professores. Como é que particulares poderão mantê-lo, se o governo mantém mal? Pois, doutor, acudia um outro, dou-lhe meus parabéns. Digo-lhe o que disse ao meu sobrinho quando se formou. Vá furando. Ah, seu sobrinho é formado? Inquiria delicadamente Cavalcanti. Engenharia. Está no Maranhão, na estrada de Caxias. Boa carreira. Nos intervalos da conversa, todos eles olhavam o novel dentista como se fosse um ente sobrenatural. Para aquela gente toda,
Cavalcanti não era mais um simples homem, era homem, e mais alguma coisa sagrada e de essência superior. E não juntavam à imagem que tinha dele atualmente as coisas que porventura ele pudesse saber ou tivesse aprendido. Isto não entrava nela de modo algum, e aquele tipo, para alguns, continuava a ser vulgar, comum, na aparência, mas a sua substância tinha mudado. Era outra diferente da deles, e fora ungido de não sei que coisa vagamente fora da natureza terrestre, quase divina. Para o lado de Cavalcanti, que se achava na sala de visitas, vieram os menos importantes. O general ficara na sala de jantar, fumando, cercado dos mais titulados e dos mais velhos. Estavam com ele o contra-almirante Caldas, o major Inocêncio, o doutor Florêncio e o capitão de bombeiros Sigismundo. Inocêncio aproveitou a ocasião para fazer uma consulta a Caldas sobre assunto de legislação militar. O contra-almirante era interessantíssimo. Na marinha, por pouco que não fazia pedã com Albernaz no exército. Nunca embarcara, a não ser na Guerra do Paraguai, mas assim mesmo, por muito pouco tempo. A culpa, porém, não era dele. Logo que se viu o primeiro-tenente, Caldas foi aos poucos se metendo consigo, abandonando a roda dos camaradas, de forma que, sem empenho e sem amigos, nos altos lugares, se esqueciam dele e não lhe davam comissões de embarque. É curiosa essa coisa das administrações militares. As comissões são merecimento, mas só se as dá aos protegidos. Certa vez, quando era já capitão-tenente, deram-lhe embarque em Mato Grosso. Nomearam-no para comandar o couraçado Lima Barros. Ele lá foi, mas, quando se apresentou ao comandante da flotilha, teve notícia de que não existia no Rio Paraguai semelhante navio. Indagou daqui e dali e houve quem aventurasse que podia ser que o tal Lima Barros fizesse parte da esquadrilha do Alto Uruguai. Consultou o comandante. Eu, no seu caso, disse-lhe o superior, partia imediatamente para a flotilha do Rio Grande. Ei-lo a fazer malas para o Alto Uruguai, onde chegou enfim, depois de uma penosa e fatigante viagem. Mas aí também não estava o tal Lima Barros. Onde estaria, então? Quis telegrafar para o Rio de Janeiro, mas teve medo de ser censurado, tanto mais que não andava em cheiro de santidade. Esteve assim um mês em Itaqui, hesitante, sem receber soldo e sem saber que destino tomar. Um dia veio a ideia de que o navio poderia estar no Amazonas. Embarcou na intenção de ir ao extremo norte e, quando passou pelo rio, conforme a praxe, apresentou-se às altas autoridades da Marinha, foi preso e submetido a conselho. O Lima Barros tinha ido a pique durante a Guerra do Paraguai. Embora absolvido, nunca mais entrou em graça dos ministros e dos seus generais. Todos o tinham na conta de parvo, de um comandante de opereta que andava à cata do seu navio pelos 4 pontos cardeais. Deixaram-no encostado, como se diz na gíria militar, e ele levou quase 40 anos para chegar de guarda-marinha a capitão de fragata. Reformado, no posto imediato, com graduação do seguinte, todo o seu azedume contra a marinha se concentrou num longo trabalho de estudar leis, decretos, alvarás, avisos, consultas que se referissem a promoções de oficiais. Comprava repertórios de legislação, armazenava coleções de leis, relatórios e encheu a casa de toda essa enfadonha e fatigante literatura administrativa. Os requerimentos, pedindo a modificação da sua reforma, choviam sobre os ministros da Marinha. Corriam meses o infinito rosário de repartições e eram sempre indeferidos, sobre consultas do Conselho Naval ou do Supremo Tribunal Militar. Ultimamente, constituíra advogado junto à Justiça Federal, e lá andava ele de cartório em cartório, acotovelando-se com meirinhos, escrivães, juízes e advogados. Esse poviléu rebarbativo do foro que parece ter contraído todas as misérias que lhe passam pelas mãos e pelos olhos. Inocêncio Bustamante também tinha a mesma mania demandista. Era renitente, teimoso, mas servil e humilde. Antigo voluntário da pátria, possuindo honras de major, não havia dia em que não fosse ao quartel-general ver o andamento do seu requerimento e de outros. Num pedia inclusão no asilo dos inválidos, noutro honras de tenente-coronel, noutro tal ou qual medalha, e, quando não tinha nenhum, ia ver o dos outros. Não se pejou mesmo de tratar do pedido de um maníaco que, por ser tenente honorário e também da Guarda Nacional, requereu lhe fosse passada a patente de major,
visto que 2 galões mais outros 2 fazem 4, o que quer dizer: major. Conhecedor dos estudos meticulosos do almirante, Bustamante fez a sua consulta. Assim de pronto não sei. Não é minha especialidade o exército. Mas vou ver. Isso também anda tão atrapalhado. Acabando de responder, coçava um de seus favoritos brancos, que lhe davam um ar de comodoro ou de chacareiro português, pois era forte nele o tipo lusitano. Ah, meu tempo, observou Albernaz, quanta ordem, quanta disciplina. Não há mais gente que preste, disse Bustamante. Sigismundo, por aí, aventurou também a sua opinião, dizendo: Eu não sou militar, mas. Como não é militar? Fez Albernaz com ímpeto. Os senhores é que são os verdadeiros. Estão sempre com o inimigo na frente, não acha, Caldas? De certo, fez o almirante confiando os favoritos. Como ia dizendo, continuou Sigismundo, apesar de não ser militar, eu me animo a dizer que a nossa força está muito por baixo. Onde está um Porto Alegre, um Caxias? Não há mais, meu caro, confirmou com voz tênue o doutor Florêncio. Não sei por quê, pois tudo hoje não vai pela ciência? Fora Caldas quem falara, tentando a ironia. Albernaz indignou-se e retrucou-lhe com certo calor. Eu queria ver esses meninos bonitos, cheios de X, X e YY, em Curapaiti, hein, Caldas? Hein, Inocêncio? O doutor Florêncio era o único paisano da roda, engenheiro e empregado público. Os anos e o sossego da vida lhe tinham feito perder todo o saber que porventura pudesse ter tido ao sair da escola. Era mais um guarda de encanamentos do que mesmo um engenheiro. Morando perto de Albernaz, era raro que não viesse toda a tarde jogar o solo com o general. O doutor Florêncio perguntou: O senhor assistiu, não foi, general? O general não se deteve, não se atrapalhou, não gaguejou e disse com a máxima naturalidade: Não assisti. Adoeci e vim para o Brasil nas vésperas, mas tive muitos amigos lá, o Camisão, o Venâncio. Todos se calaram e olharam a noite que chegava. Da janela da sala onde estavam, não se via nenhum monte. O horizonte estava circunscrito aos fundos dos quintais das casas vizinhas, com as suas cordas de roupa a lavar, suas chaminés e o piar de pintos. Um tamarineiro sem folhas lembrava tristemente o ar livre, as grandes vistas sem fim. O sol já tinha desaparecido do horizonte, e as tênues luzes dos bicos de gás e dos lampiões familiares começavam a acender-se por detrás das vidraças. Bustamante quebrou o silêncio. Este país não vale mais nada. Imaginem que o meu requerimento, pedindo honras de tenente-coronel, está no ministério há 6 meses. Uma desordem! Exclamaram todos. Era noite. Dona Maricota chegou até onde eles estavam, muito altiva, muito diligente e com o rosto aberto de alegria. Estão rezando? E logo ajuntou: Dão licença que diga uma coisa ao Chico, sim? Albernaz saiu fora da roda dos amigos e foi até um canto da sala, onde a mulher lhe disse alguma coisa em voz baixa. Ouviu a mulher, depois voltou aos amigos e no meio do caminho falou alto nestes termos: Se não dançam é porque não querem. Estou pegando alguém? Dona Maricota aproximou-se dos amigos do marido e explicou: Os senhores sabem, se a gente não animar, ninguém tira par, ninguém toca. Estão lá tantas moças, tantos rapazes, é uma pena. Bem, eu vou lá, disse Albernaz. Deixou os amigos e foi à sala de visitas dar começo ao baile. Vamos, meninas. Então o que é isso? Zizi, uma valsa. E ele mesmo em pessoa ia juntando os pares. Não, general, já tenho par, dizia uma moça. Não faz mal, retrucava ele. Dance com o Raimundinho, o outro espera. Depois de ter dado início ao baile, veio para a roda dos amigos suado, mas contente. Isto de família, uau! A gente até parece bobo, dizia. Você é que faz bem, Caldas. Não se quis casar. Mas tenho mais filhos que você, só sobrinhos 8. E os primos? Vamos jogar o solo, convidou Albernaz. Somos 5, como há de ser, observou Floêncio. Não, eu não jogo, disse Bustamante. Então jogamos os 4 de garrancho, lembrou Albernaz. As cartas vieram, e também uma pequena mesa de tripeça. Os parceiros sentaram-se e tiraram a sorte para ver quem dava. Coube a Florencio dar. Começaram. Albernaz tinha um ar atento quando jogava. A cabeça lhe caía sobre as costas e os seus olhos tomavam uma grande expressão de reflexão.
Caldas aprumava o busto na cadeira e jogava com a serenidade de um lorde almirante numa partida de whist. Sigismundo jogava com todo o cuidado, com o cigarro no canto da boca e a cabeça do lado para fugir à fumaça. Bustamante fora à sala ver as danças. Tinham começado a partida quando Dona Quinota, uma das filhas do general, atravessou a sala e foi beber água. Caldas, coçando um dos favoritos, perguntou à moça: Então, Dona Quinota, que deu, Genelício? A moça virou o rosto com faceirice, deu um pequeno muxoxo e respondeu com falso mau humor: Ué, sei lá, ando atrás dele. Não precisa zangar-se, Dona Quinota. É uma simples pergunta, advertiu Caldas. O general, que examinava atentamente as cartas recebidas, interrompeu a conversa com grave voz: Eu passo. Dona Quinota retirou-se. Este Genelício era o seu namorado, parente ainda de Caldas, tinha-se como certo o seu casamento na família. A sua candidatura era favorecida por todos. Dona Maricota e o marido enchiam-no de festas. Empregado do Tesouro, já no meio da carreira, moço de menos de 30 anos, ameaçava ter um grande futuro. Não havia ninguém mais bajulador e submisso do que ele. Nenhum pudor, nenhuma vergonha. Enchia os chefes e os superiores de todo incenso que podia. Quando saía, remancheava, lavava 3 ou 4 vezes as mãos, até poder apanhar o diretor na porta. Acompanhava-o, conversava com ele sobre o serviço, dava pareceres e opiniões, criticava este ou aquele colega e deixava-o no bonde, se o homem ia para casa. Quando entrava um ministro, fazia-se escolher como intérprete dos companheiros e deitava um discurso. Nos aniversários de nascimento, era um soneto que começava sempre por salve e acabava também por salve 3 vezes salve. O modelo era sempre o mesmo. Ele só mudava o nome do ministro e punha a data. No dia seguinte, os jornais falavam do seu nome e publicavam o soneto. Em 4 anos, tinha tido 2 promoções e agora trabalhava para ser aproveitado no Tribunal de Contas, a se fundar num posto acima. Na bajulação e nas manobras para subir, tinha verdadeiramente gênio. Não se limitava ao soneto ou ao discurso, buscava outros meios, outros processos. Um dos que se servia eram as publicações nas folhas diárias, no intuito de anunciar aos ministros e diretores que tinha uma erudição superior. De quando em quando desovava nos jornais longos artigos sobre contabilidade pública. Eram meras compilações de bolorentos decretos, salpicadas aqui e ali com citações de autores franceses ou portugueses. Interessante é que os companheiros o respeitavam, tinham em grande conta o seu saber, e ele vivia na seção cercado do respeito de um gênio do papelório e das informações. Acresce que Genelício juntava à sua segura posição administrativa um curso de direito a acabar, e tantos títulos juntos não podiam deixar de impressionar favoravelmente as preocupações casamenteiras do casal Albernaz. Fora da repartição, tinha um impertigamento que seu pobre físico fazia cômico, mas que a convicção do alto auxílio que prestava ao Estado mantinha e sustentava. Um empregado modelo. O jogo continuava silenciosamente e a noite avançava. No fim das mãos, fazia-se um breve comentário ou outro, e no começo ouviam-se unicamente as falas sacramentais do jogo: solo, bolo, melhoro, passo. Feitas elas, jogava-se em silêncio. Da sala, porém, vinha o ruído festivo das danças e das conversas. Olhem quem está aí! O Genelício, fez Caldas. Onde estiveste, rapaz? Deixou o chapéu e a bengala numa cadeira e fez os cumprimentos. Pequeno, já um tanto curvado, chupado de rosto, com pince-nez azulado, todo ele traía a profissão, os seus gostos e hábitos. Era um escriturário. Nada, meus amigos. Estou tratando dos meus negócios. Vão bem? Perguntou Florêncio. Quase garantido. O ministro prometeu. Não há nada. Estou bem cunhado. Estimo muito, disse o general. Obrigado. Sabe de uma coisa, general? O que é? O Quaresma está doido. Mas o quê? Quem foi que te disse? Aquele homem do violão. Já está na casa de saúde. Eu logo vi, disse Albernaz. Aquele requerimento era de doido. Mas não é só, general, acrescentou Genelício. Fez um ofício em tupi e mandou ao ministro. É o que eu dizia, fez Albernaz. Quem é? Perguntou Florêncio. Aquele vizinho, empregado do arsenal. Não conhece? Um baixo, de pince-nez? Este mesmo, confirmou Caldas.
Não se podia esperar outra coisa, disse o doutor Florêncio. Aqueles livros, aquela mania de leitura. Para que ele lia tanto? Indagou Caldas. Telha de menos, disse Florêncio. Genelício atalhou com autoridade. Ele não era formado, para que meter-se em livros? É verdade, fez Florêncio. Isto de livros é bom para os sábios, para doutores, observou Sigismundo. Devia até ser proibido, disse Genelício, a quem não possuísse um título acadêmico ter livros. Evitavam-se assim essas desgraças, não acham? Decerto, disse Albernaz. Decerto, fez Caldas. Decerto, disse também Sigismundo. Calaram-se um instante e as atenções convergiram para o jogo. Já saíram todos os trunfos? Contasse, meu amigo. Albernaz perdeu e lá na sala fez-se silêncio. Cavalcanti ia recitar, atravessou a sala triunfantemente, com um largo sorriso na face, e foi postar-se ao lado do piano. Zizia acompanhava, tossiu, e com sua voz metálica, apurando muitos finais em S, começou. A vida é uma comédia sem sentido, uma história de sangue e de poeira, um deserto sem luz. E o piano gemia. A notícia do Genelício. Capítulo 4. Da primeira parte de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Fernando Miramontes. Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Capítulo 4. Da primeira parte. Desastrosas consequências de um requerimento. Os acontecimentos a que aludiam os graves personagens reunidos em torno da mesa de solo, na tarde memorável da festa comemorativa do pedido de casamento de Ismênia, se tinham desenrolado com rapidez fulminante. A força de ideias e sentimentos contidos em Quaresma se havia revelado em atos imprevistos, com uma sequência brusca e uma velocidade de turbilhão. O primeiro fato surpreendeu, mas vieram outros e outros, de forma que o que pareceu no começo uma extravagância, uma pequena mania, se apresentou logo em insânia declarada. Justamente algumas semanas antes do pedido de casamento, ao abrir-se a sessão da Câmara, o secretário teve que proceder à leitura de um requerimento singular e que veio a ter uma fortuna de publicidade e comentário pouco usual em documentos de tal natureza. O burburinho e a desordem que caracterizam o recolhimento indispensável ao elevado trabalho de legislar não permitiram que os deputados o ouvissem. Os jornalistas, porém, que estavam próximo à mesa, ao ouvi-lo, prorromperam em gargalhadas, certamente inconvenientes à majestade do lugar. O riso é contagioso. O secretário, no meio da leitura, ria-se discretamente. Pelo fim, já ria-se o presidente, ria-se o oficial da ata, ria-se o contínuo. Toda a mesa e aquela população que a cerca riram-se da petição largamente, querendo sempre conter o riso, havendo em alguns tão franca alegria que as lágrimas vieram. Quem soubesse o que uma tal folha de papel representava de esforço, de trabalho, de sonho generoso e desinteressado, havia de sentir uma penosa tristeza, ouvindo aquele rir inofensivo diante dela. Merecia raiva, ódio, um deboche de inimigo, talvez. O documento que chegava à mesa da Câmara, mas não aquele recebimento hilárico, de uma hilaridade inocente, sem fundo algum. Assim, como se estivesse a rir de uma palhaçada, de uma sorte de circo de cavalinhos ou de uma careta de clown. Os que riam, porém, não lhe sabiam a causa e só viam nele um motivo para riso franco e sem maldade. A sessão daquele dia fora fria e, por ser assim, as seções de jornais referentes à Câmara, no dia seguinte, publicaram o seguinte requerimento e glosaram-no em todos os tons. Era assim concebida a petição. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo além que, dentro do nosso país, os autores e os escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma, usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro.
O suplicante, deixando de parte os argumentos históricos que militam em favor de sua idéia, pede vênia para lembrar que a língua é a mais alta manifestação da inteligência de um povo. É a sua criação mais viva e original e, portanto, a emancipação política do país requer como complemento e consequência a sua emancipação idiomática. Demais, senhores congressistas, o tupi-guarani, língua originalíssima, aglutinante, é verdade, mas a que o polissintetismo dá múltiplas feições de riqueza, é a única capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos vocais e cerebrais, por ser criação de povos que aqui viveram e ainda vivem, portanto possuidores de organização fisiológica e psicológica para que tendemos, evitando-se dessa forma as estéreis controvérsias gramaticais, oriundas de uma difícil adaptação de uma língua de outra região à nossa organização cerebral e ao nosso aparelho vocal, controvérsias que tanto impedem o progresso da nossa cultura literária, científica e filosófica. Seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida e cônscio de que a Câmara e o Senado passarão ao seu alcance e utilidade. P. e E. Deferimento. Assinado e devidamente estampilhado, este requerimento do major foi durante dias assunto de todas as palestras. Publicados em todos os jornais com comentários facetos, não havia quem não fizesse uma pilhéria sobre ele, quem não ensaiasse um espírito à custa da lembrança de Quaresma. Não ficaram nisso a curiosidade malsã quis mais. Indagou-se quem era, de que vivia, se era casado, se era solteiro. Uma ilustração semanal publicou-lhe a caricatura, e o major foi apontado na rua. Os pequenos jornais alegres, esses semanários de espírito e troça, então, eram de um encarnecimento atroz com o pobre major, com uma abundância que marcava a felicidade dos redatores em terem encontrado um assunto fácil. O texto vinha cheio dele. O major Quaresma disse isso, o major Quaresma fez aquilo. Um deles, além de outras referências, ocupou uma página inteira com o assunto da semana. Intitulava-se a ilustração O Matadouro de Santa Cruz, segundo o major Quaresma, e o desenho representava uma fila de homens e mulheres a marchar para o choupo que se via à esquerda. Um outro referia-se ao caso pintando um açougue. O açougue Quaresma. Legenda. A cozinheira perguntava ao açougueiro: "O senhor tem língua de vaca?" O açougueiro respondia: "Não, só temos língua de moça. Quer?" Com mais ou menos espírito, os comentários não cessavam e a ausência de relações de Quaresma, no meio de que saíam, fazia com que fossem de uma constância pouco habitual. Levaram 2 semanas com o nome do subsecretário. Tudo isso irritava profundamente Quaresma, vivendo há 30 anos quase só, sem se chocar com o mundo. Adquirira uma sensibilidade muito viva e capaz de sofrer profundamente com a menor coisa. Nunca sofrera críticas, nunca se atirou à publicidade. Vivia imerso no seu sonho, incubado e mantido vivo pelo calor de seus livros. Fora deles, ele não conhecia ninguém. E, com as pessoas com quem falava, trocava pequenas banalidades, ditos de todo o dia, coisa que com a sua alma e o seu coração nada tinham que ver. Nem mesmo a afilhada o tirava dessa reserva, embora a estimasse mais que a todos. Esse encerramento em si mesmo deu-lhe não sei que ar de estranho a tudo, às competições, às ambições, pois nada dessas coisas que fazem os ódios e as lutas tinha entrado no seu temperamento. Desinteressado de dinheiro, de glória e posição, vivendo numa reserva de sonho, adquirira a candura e a pureza da alma que vão habitar esses homens de uma idéia fixa, os grandes estudiosos, os sábios, os inventores, gente que fica mais terna, mais ingênua, mais inocente que as donzelas das poesias de outras épocas. É raro encontrar homens assim, mas os há, e, quando se os encontra, mesmo tocados de um grão de loucura, a gente sente mais simpatia pela nossa espécie, mais orgulho de ser homem e mais esperança na felicidade da raça. A continuidade das troças feitas nos jornais, a maneira com que o olhavam na rua, exasperavam-no e mais forte se enraizava nele a sua idéia. À medida que engolia uma troça, uma pilhéria, vinha-lhe meditar sobre a sua lembrança, pesar-lhe todos os aspectos, examiná-la detidamente, compará-la a coisas semelhantes, recordar os autores e autoridades. E, à proporção que fazia isso, a sua própria convicção mostrava a inanidade da crítica, a ligeireza da pilhéria, e a idéia o tomava, o avassalava, o absorvia cada vez mais.
Se os jornais tinham recebido o requerimento com facécias de fundo inofensivo e sem ódio, a repartição ficou furiosa. Nos meios burocráticos, uma superioridade que nasce fora deles, que é feita e organizada com outras matérias que não os ofícios, a sabença de textos, de regulamentos e a boa caligrafia, é recebida com a hostilidade de uma pequena inveja. É como se visse no portador da superioridade um traidor à mediocridade, ao anonimato papeleiro. Não há só uma questão de promoção, de interesse pecuniário. Há uma questão de amor próprio, de sentimentos feridos, vendo aquele colega, aquele galé como eles, sujeito aos regulamentos, aos caprichos dos chefes, às olhadelas superiores dos ministros, com mais títulos à consideração, com algum direito a infringir as regras e os preceitos. Olha-se para ele com o ódio dissimulado com que o assassino plebeu olha para o assassino marquês que matou a mulher e o amante. Ambos são assassinos, mas, mesmo na prisão, ainda o nobre e o burguês trazem o ar do seu mundo, um resto da sua delicadeza e uma inadaptação que ferem o seu humilde colega de desgraça. Assim, quando surge numa secretaria alguém cujo nome não lembra sempre o título de sua nomeação, aparecem as pequeninas perfídias, as maledicências ditas ao ouvido, as indiretas, todo o arsenal do ciúme invejoso de uma mulher que se convenceu de que a vizinha se veste melhor do que ela. Amam-se, ou antes, suportam-se melhor aqueles que se fazem célebres nas informações, na redação, na assiduidade ao trabalho, mesmo os doutores, os bacharéis, do que os que têm nomeada e fama. Em geral, a incompreensão da obra ou do mérito do colega, e total em nenhum deles, se pode capacitar que aquele tipo, aquele amanuense como eles, faça qualquer coisa que interesse os estranhos e dê que falar a uma cidade inteira. A brusca popularidade de Quaresma, o seu sucesso em nomeada efêmera, irritaram seus colegas e superiores. Já se viu, dizia o secretário, esse tolo dirigir-se ao Congresso e propor alguma coisa. Pretensioso. O diretor, ao passar pela secretaria, olhava-o de soslaio e sentia que o regulamento não cogitasse do caso para lhe infligir uma censura. O colega, arquivista, era o menos terrível, mas chamou-o logo de doido. O major sentia bem aquele ambiente falso, aquelas alusões, e isso mais aumentava o seu desespero e a teimosia na sua idéia. Não compreendia que o seu requerimento suscitasse tantas tempestades, essa má vontade geral. Era uma coisa inocente, uma lembrança patriótica que merecia e devia ter o assentimento de todo o mundo. E meditava, voltava à idéia e a examinava com mais atenção. A extensa publicidade que o fato tomou atingiu o palacete de real grandeza, onde morava o seu compadre Coleoni. Rico com os lucros das empreitadas de construções de prédios, viúvo, o antigo quitandeiro retirara-se dos negócios e vivia sossegado na ampla casa que ele mesmo edificara e tinha todos os remates arquitetônicos do seu gosto predileto, compoteiras na cimalha, um imenso monograma sobre a porta da entrada, 2 cães de louça nos pilares do portão da entrada e outros detalhes equivalentes. A casa ficava ao centro do terreno, elevava-se sobre um porão alto. Tinha um razoável jardim na frente que avançava pelos lados, pontilhado de bolas multicores. Varanda, um viveiro, onde pelo calor os pássaros morriam tristemente. Era uma instalação burguesa, no gosto nacional, vistosa, cara, pouco de acordo com o clima e sem conforto. No interior, o capricho dominava, tudo obedecendo a uma fantasia barroca, a um ecletismo desesperador. Os móveis se amontoavam, os tapetes, as sanefas, os bibelôs e a fantasia da filha, irregular e indisciplinada, ainda trazia mais desordem àquela coleção de coisas caras. Viúvo, havia já alguns anos, era uma velha cunhada quem dirigia a casa e a filha, quem o encaminhava nas distrações e nas festas. Coleoni aceitava de bom coração esta doce tirania. Queria casar a filha, bem e ao gosto dela. Não punha, portanto, nenhum obstáculo ao programa de Olga. Em começo, pensou em dá-la a seu ajudante ou contramestre, uma espécie de arquiteto que não desenhava, mas projetava casas e grandes edifícios. Primeiro sondou a filha. Não encontrou resistência, mas não encontrou também assentimento. Convenceu-se de que aquela vaporosidade da menina, aquele seu ar distante de heroína, a sua inteligência, o seu fantástico, não se dariam bem com as rudezas e a simplicidade campônia de seu auxiliar. Ela quer um doutor, pensava ele, que arranje. Com certeza não terá ceitil,
mas eu tenho, e as coisas se acomodam. Ele se havia habituado a ver no doutor nacional o marquês ou o barão de sua terra natal. Cada terra tem a sua nobreza. Lá é visconde, aqui é doutor, bacharel ou dentista. E julgou muito aceitável comprar a satisfação de enobrecer a filha com umas meias dúzias de contos de réis. Havia momentos que se aborrecia um tanto com os propósitos da menina. Gostando de dormir cedo, tinha que perder noites e noites no lírico, nos bailes. Amando estar sentada em chinelas a fumar cachimbo, era obrigada a andar horas e horas pelas ruas, saltitando de casa em casa de modas, atrás da filha, para no fim do dia ter comprado 0,5 metro de fita, uns grampos e um frasco de perfume. Era engraçado vê-lo nas lojas de fazendas cheios de complacência de pai que quer enobrecer o filho, a dar opinião sobre o tecido, achar este mais bonito, comparar um com o outro, com uma falta de sentimento daquelas coisas que se adivinhava até no pegá-las. Mas ele ia, demorava-se e esforçava-se por entrar no segredo, no mistério, cheio de tenacidade e candura perfeitamente paternais. Até aí ele ia bem e calcava a contrariedade. Só o contrariavam bastante as visitas. As colegas da filha, suas mães, suas irmãs, com seus modos de falsa nobreza, os seus desdéns dissimulados, deixando perceber ao velho empreiteiro o quanto ele estava distante da sociedade das amigas e das colegas de Olga. Não se aborrecia, porém, muito profundamente. Ele assim o quisera e a fizera. Tinha que se conformar. Quase sempre, quando chegavam tais visitas, Coleoni afastava-se, ia para o interior da casa. Entretanto, não lhe era sempre possível fazer isso. Nas grandes festas e recepções tinha que estar presente, e era quando mais sentia o velado pouco caso da alta nobreza da terra que o frequentava. Ele ficava sempre empreiteiro, com poucas idéias além do seu ofício, não sabendo fingir, de modo que não se interessava por aquelas tagarelices de casamentos, de bailes, de festas e passeios caros. Uma vez ou outra, um mais delicado propunha-lhe jogar o pôquer. Aceitava e sempre perdia. Chegou mesmo a formar uma roda em casa, de que fazia parte o conhecido advogado Pacheco. Perdeu, e muito. Mas não foi isso que o fez suspender o jogo. Que perdia? Uns contos, uma ninharia. A questão, porém, é que Pacheco jogava com 6 cartas. A primeira vez que Coleoni deu com isso, pareceu-lhe simples distração do distinto jornalista e famoso advogado. Um homem honesto não ia fazer aquilo. E na segunda, seria também? E na terceira? Não era possível tanta distração. Adquiriu a certeza da trampolinagem, calou-se, conteve-se com uma dignidade não esperada em um antigo quitandeiro e esperou. Quando vieram a jogar outra vez e o passe foi posto em prática, Vicente acendeu o charuto e observou com a maior naturalidade deste mundo. Os senhores sabem que há agora na Europa um novo sistema de jogar o pôquer? Qual é? Perguntou alguém. A diferença é pequena. Joga-se com 6 cartas, isto é, um dos parceiros somente. Pacheco deu-se por desentendido, continuou a jogar e a ganhar. Despediu-se à meia-noite, cheio de delicadeza, fez alguns comentários sobre a partida e não voltou mais. Conforme o seu velho hábito, Coleoni lia de manhã os jornais, com o vagar e a lentidão de homem pouco habituado à leitura, quando se lhe deparou o requerimento do seu compadre do Arsenal. Ele não compreendeu bem o requerimento, mas os jornais faziam troça, caíam tão a fundo sobre a coisa, que imaginou o seu antigo benfeitor enleado numa meada criminosa, tendo praticado, por inadvertência, alguma falta grave. Sempre o tivera na conta do homem mais honesto deste mundo, e ainda tinha, mas daí quem sabe. Na última vez que o visitou, ele não veio com aqueles modos estranhos? Podia ser uma pilhéria? Apesar de ter enriquecido, Coleoni tinha em grande conta o seu obscuro compadre. Havia nele não só a gratidão de camponês que recebeu um grande benefício, como um duplo respeito pelo major, oriundo da sua qualidade de funcionário e de sábio. Europeu, de origem humilde e aldeã, guardava no fundo de si aquele sagrado respeito dos camponeses pelos homens que recebem investidura do Estado e, como apesar dos bastos anos do Brasil, ainda não sabia juntar o saber aos títulos, tinha em grande consideração a erudição do compadre. Não é, pois, de estranhar que ele visse com mágoa o nome de Quaresma envolvido em fatos que os jornais reprovavam. Leu de novo o requerimento.
mas não entendeu o que ele queria dizer. Chamou a filha. Olga! Ele pronunciava o nome da filha quase sem sotaque, mas, quando falava português, punha nas palavras uma rouquidão singular e salpicava as frases de exclamações e pequenas expressões italianas. Olga, que quer dizer isto? No capisco. A moça sentou-se a uma cadeira próxima e leu no jornal o requerimento e os comentários. Que? Então? O padrinho quer substituir o português pela língua tupi. Entende o senhor? Como? Hoje nós não falamos o português? Pois bem, ele quer que daqui em diante falemos tupi. Tuti? Todos os brasileiros. Todos. Mas que coisa! Não é possível? Pode ser. Os tcheques têm uma língua própria e foram obrigados a falar alemão, depois de conquistados pelos austríacos, os lorenos, franceses. Per la Madonna, alemão é língua. Agora esse aculejê, eco. Aculejê é da África, papai. Tupi é daqui. Perbaco, é o mesmo. Está doido? Mas não é loucura alguma, papai. Como? Então é coisa de homem bene? De juízo, talvez não seja, mas de doido, também não. Não capisco. É uma ideia, meu pai. É um plano. Talvez, à primeira vista, absurdo, fora dos moldes, mas não de todo doido. É ousado, talvez, mas... Por mais que quisesse, ela não podia julgar o ato do padrinho sobre o critério de seu pai. Neste falava o bom senso, e nela o amor às grandes coisas, aos arrojos e cometimentos ousados. Lembrou-se de que Quaresma lhe falara em emancipação, e se houve no fundo de si um sentimento que não fosse de admiração pelo atrevimento do major, não foi de certo de reprovação ou lástima. Foi de piedade simpática por ver mal compreendido o ato daquele homem que ela conhecia há tantos anos, seguindo o seu sonho, isolado, obscuro e tenaz. Isto vai causar-lhe transtorno, observou Coleoni. E ele tinha razão. A sentença do arquivista foi vencedora nas discussões dos corredores, e a suspeita de que Quaresma estivesse doido foi tomando foros de certeza. Em princípio, o subsecretário suportou bem a tempestade, mas tendo adivinhado que o supunham insciente no tupi, irritou-se, encheu-se de uma raiva surda que se continha dificilmente. Como eram cegos, ele que há 30 anos estudava o Brasil minuciosamente, ele que, em virtude desses estudos, fora obrigado a aprender o rebarbativo alemão, não saber tupi, a língua brasileira, a única que o era, que suspeita miserável. Que o julgassem doido, vá. Mas que desconfiassem da sinceridade de suas afirmações, não. E ele pensava, procurava meios de se reabilitar, caía em distrações, mesmo escrevendo e fazendo a tarefa cotidiana. Vivia dividido em dois, uma parte nas obrigações de todo dia e a outra na preocupação de provar que sabia o tupi. O secretário veio a faltar um dia e o major lhe ficou fazendo as vezes. O expediente fora grande e ele mesmo redigira e copiara uma parte. Tinha começado a passar a limpo um ofício sobre coisas de Mato Grosso, onde se falava em Aquidauana e Ponta Porã, quando o Carmo disse lá do fundo da sala com acento escarninho: Homero, isto de saber é uma coisa, dizer é outra. Quaresma nem levantou os olhos do papel. Fosse pelas palavras em tupi que se encontravam na minuta, fosse pela alusão do funcionário Carmo, o certo é que ele insensivelmente foi traduzindo a peça oficial para o idioma indígena. Ao acabar, deu com a distração, mas logo vieram outros empregados com o trabalho que fizeram para que ele examinasse. Novas preocupações afastaram a primeira, esqueceu-se e o ofício em tupi seguiu com os companheiros. O diretor não reparou, assinou, e o Tupinambá foi dar ao ministério. Não se imagina o rebuliço que tal coisa foi causar lá. Que língua era? Consultou-se o doutor Rocha, o homem mais hábil da secretaria a respeito do assunto. O funcionário limpou o pince-nez, agarrou o papel, voltou-o de trás para a frente, pô-lo de pernas para o ar e concluiu que era grego, por causa do YY. O doutor Rocha tinha na secretaria a fama de sábio, porque era bacharel em direito, e não dizia coisa alguma. Mas, indagou o chefe, oficialmente as autoridades se podem comunicar em línguas estrangeiras? Creio que há um aviso de 84. Veja, senhor doutor Rocha. Consultaram-se todos os regulamentos e repertórios de legislação.
Andou-se de mesa em mesa pedindo auxílio à memória de cada um, e nada se encontra a respeito. Enfim, o doutor Rocha, após 3 dias de meditação, foi ao chefe e disse com ênfase e segurança: "O aviso de 84 trata de ortografia." O diretor olhou o subalterno com admiração e mais ficou considerando as suas qualidades de empregado zeloso, inteligente e assíduo. Foi informado de que a legislação era omissa no tocante à língua em que se deviam ser escritos os documentos oficiais. Entretanto, não parecia regular usar uma que não fosse a do país. O ministro, tendo em vista esta informação e várias outras consultas, devolveu o ofício e censurou o arsenal. Que manhã foi essa no arsenal? Os tímpanos soavam furiosamente, os contínuos andavam numa dobadoura terrível, e a toda hora perguntavam pelo secretário que tardava em chegar. "Censurado!" monologava o diretor. Ia-se por água abaixo o seu generalato. Viver tantos anos a sonhar com aquelas estrelas, e elas se escapavam assim, talvez por causa da molecagem de um escriturário. Ainda se a situação mudasse, mas qual? O secretário chegou, foi ao gabinete do diretor. Inteirado do motivo, examinou o ofício e pela letra conheceu que fora Quaresma que o escrevera. "Mande-o cá", disse o coronel. O major encaminhou-se pensando nos versos tupis que lera de manhã. "Então, o senhor leva a divertir-se comigo, não é?" "Como?" fez Quaresma espantado. "Quem escreveu isso?" O major nem quis examinar o papel. Viu a letra, lembrou-se da distração e confessou com firmeza: "Fui eu." "Então confessa?" "Pois não, mas Vossa Excelência não sabe." "Não sabe? Que diz?" O diretor levantou-se da cadeira, com os lábios brancos e a mão levantada à altura da cabeça. Tinha sido ofendido 3 vezes: na sua honra individual, na honra de sua casta e na do estabelecimento de ensino que freqüentara, a Escola da Praia Vermelha, o primeiro estabelecimento científico do mundo. Além disso, escrevera no Pritaneu, a revista da escola, um conto, A Saudade, produção muito elogiada pelos colegas. Dessa forma, tendo em todos os exames plenamente e distinção, uma dupla coroa de sábio e artista cingia-lhe a fronte. Tantos títulos valiosos e raros de se encontrarem reunidos mesmo em Descartes ou Shakespeare transformavam aquele "não sabe" de um amanuense em ofensa profunda, em injúria. "Não sabe? Como é que o senhor ousa dizer-me isto? Tem o senhor, porventura, o curso de Benjamin Constant? Sabe o senhor matemática, astronomia, física, química, sociologia e moral? Como ousa, então? Pois o senhor pensa que por ter lido uns romances e saber um francesinho aí, pode ombrear-se com quem tirou grau 9 em cálculo, 10 em mecânica, 8 em astronomia, 10 em hidráulica, 9 em descritiva? Então..." E o homem sacudia furiosamente a mão e olhava ferozmente para Quaresma, que já se julgava fuzilado. "Mas, senhor coronel, não tem mas, não tem nada. Considere-se suspenso até segunda ordem." Quaresma era doce, bom e modesto. Nunca fora seu propósito duvidar da sabedoria do seu diretor. Ele não tinha nenhuma pretensão a sábio e pronunciara a frase para começar a desculpa. Mas quando viu aquela enxurrada de saber, de títulos, a sobrenadar em águas tão furiosas, perdeu o fio do pensamento, a fala, as idéias, e nada mais soube nem pôde dizer. Saiu abatido, como um criminoso, do gabinete do coronel, que não deixava de olhá-lo furiosamente, indignadamente, ferozmente, como quem foi ferido em todas as fibras do seu ser. Saiu, afinal. Chegando à sala do trabalho, nada disse. Pegou no chapéu, na bengala, e atirou-se pela porta fora, cambaleando como um bêbado. Deu umas voltas, foi ao livreiro buscar uns livros. Quando ia tomar o bonde, encontrou Ricardo Coração dos Outros. "Cedo, hein, major?" "É verdade." E calaram-se, ficando um diante do outro, num mutismo contrafeito. Ricardo avançou algumas palavras. "O major, hoje, parece que tem uma ideia, um pensamento muito forte." "Tenho, filho. Não de hoje, mas de há muito tempo. É bom pensar. Sonhar consola. Consola, talvez, mas faz-nos também diferente dos outros. Cava abismos entre os homens." E os dois separaram-se. O major tomou o bonde e o Ricardo desceu descuidado a Rua do Ouvidor, com o seu passo acanhado e as calças dobradas nas canelas,
sobraçando o violão na sua armadura de camurça. Desastrosas consequências de um requerimento. Capítulo 5 da primeira parte de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Fernando Miramontes. Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Capítulo 5 da primeira parte. O bibelô. Não era a primeira vez que ela vinha ali. Mais de uma dezena já subira aquela larga escada de pedra, com grupos de mármores de Lisboa de um lado e do outro, a Caridade e Nossa Senhora da Piedade. Penetrara por aquele pórtico de colunas